Bom, então, né, como o Weber comentou, a aula hoje ela vai ser referente ao módulo de resiliência, e nós resolvemos adicionar a deformação permanente por conta dessa transição dos métodos. E aí nós estamos, então, na nossa aula do dia 26 de maio, né, caminhando aqui para o atendimento do conteúdo programático. Bom, essa figurinha, gente, ela vai mostrar um pouco dos principais defeitos que provocam a ruptura dos pavimentos. Quando a gente trata do método de dimensionamento empírico, como o Weber colocou, que é um método que está em vigor, que normalmente a turma usa bastante, então ele é um método focado na propriedade CBR, que, como vocês viram, né, a propriedade CBR, ela é obtida através de um carregamento estático, tá? E, basicamente, quando você dimensiona o pavimento pelo método empírico, o que você consegue prever de defeito no pavimento é uma deformação permanente, tá? E aí, o que acontece? Existem algumas limitações, que essas limitações foram verificadas aí ao longo dos anos, no que diz respeito a esse método. Então, primeira coisa, eu pergunto para vocês, os veículos, quando eles carregam o nosso pavimento, quando eles passam pelo nosso pavimento, esse carregamento é estático ou é dinâmico? Dinâmico. Ele é dinâmico. Então, você já percebe aí a primeira limitação do método de dimensionamento empírico. Nesse sentido, o que foi observado? Foi observado ao longo dos anos uma ruptura prematura dos pavimentos, né? Isso foi, enfim, desde a década dos anos 50, 60, isso foi sendo observado, e aí, né, no meio técnico, no meio científico, foram discutidas ao longo desses últimos 50 anos essas propriedades que poderiam melhor representar o que acontece no nosso pavimento. Então, essas figurinhas, elas vão mostrar um pouquinho aí defeitos estruturais. Quando a gente fala de defeitos estruturais, são defeitos que vão prejudicar a estrutura do pavimento. Então, a gente tem aí o trincamento por fadiga, tá? Que é o que a gente vê comumente nas rodovias. Normalmente, o trincamento por fadiga, ele é devido ao revestimento asfáltico, tá? E o pavimento, ele pode romper por deformação permanente, por esses afundamentos que o nosso pavimento vai sofrendo. A deformação permanente, vocês estão vendo essa figurinha aqui do lado, ela pode acontecer só no revestimento asfáltico, como vocês estão vendo aqui essa roda, né, do lado esquerdo do caminhão aqui passando, mas ela pode acontecer em todas as camadas do pavimento, desde o subleito, né, até o topo do revestimento. Então, normalmente, a deformação permanente, se a gente puder, assim, estabelecer um grau de prioridade, eu diria que as camadas que estão abaixo do revestimento, elas vão provocar, elas vão ser muito mais responsáveis pela deformação permanente do que o revestimento. Claro que o revestimento ele vai influenciar. E o trincamento por fadiga é muito mais, eu diria que a contribuição é muito maior, né, do revestimento asfáltico. Então, é nisso que a gente vai se basear. A gente vai tentar, vocês vão ver, mostrar para vocês alguns ensaios que são capazes de fazer essa previsão desses defeitos estruturais. Claro que existem os defeitos funcionais, uma trinca pequena, uma longitudinal, uma transversal, um buraco, que eles são defeitos, mas eles não vão prejudicar a estrutura do pavimento, por isso que a gente divide em defeitos funcionais e defeitos estruturais. Então, eu diria, a estrutura do Medina, né, ela tenta por trás, é um programa de dimensionamento, que vocês vão ver a posterior, na verdade, ele tenta prever esses defeitos, tenta prever qual é o tempo que o pavimento vai durar para que não ocorra o trincamento por fadiga e a deformação permanente, certo? Então, vamos lá. Quando a gente vê deformação permanente, a gente já pode associar uma deformação que não volta, não é? A gente tem deformações elásticas e deformações permanentes. O material, quando ele é perfeitamente elástico, o que acontece? Ele sofre um carregamento, ao tirar a carga, ele retorna ao seu estado original.
Uma deformação que é permanente já significa o quê? Que o material sofreu um carregamento, com esse carregamento ele se deformou e ele não voltou para o seu estado original. Então, em termos gerais, vocês vão ver, quando a gente tratar do módulo de resiliência, a gente vai estar relacionado ao regime elástico do material. Quando a gente tratar do ensaio de deformação permanente, a gente vai estar relacionado à questão da deformação permanente, aquela que não vai mais voltar. Então, voltando, quando a gente fala em deformação elástica, a primeira coisa que a gente pensa é do módulo do Young, né, que foi estabelecido aí ainda em 1807. Eu gosto muito de fazer a correlação, eu sempre começo a falar sobre módulo de resiliência, me relacionando um pouquinho aqui com a questão das deformações que as molas sofrem, tá? E às vezes as pessoas sentem um pouco de dificuldade em entender o que é o módulo de resiliência, mas eu costumo dizer, se você entender a física lá do ensino médio, né, que fala das deformações nas molas, por exemplo, você vai entender o que é o módulo de resiliência. Então, vocês estão vendo aqui, né, só para puxar aqui de vocês, eu tenho uma mola, tá? Quando ela sofre uma força F, eu carrego através de uma força F, ela se desloca aqui, tá? Tem aqui um deslocamento aqui de X. Se eu aumentar essa força, tá? Duplicar, tá? E ela for elástica perfeitamente, o que vai acontecer? Eu vou duplicar a força, o deslocamento também vai ser duplicado. Ao retirar essa força, a mola, se for perfeitamente elástica, ela volta aqui para o seu estado original. De tal modo que, com isso, eu defino o coeficiente de elasticidade da minha mola, que nada mais é do que a relação força-deslocamento. Então, o que a gente vai fazer com o MR? Vocês vão ver que vão aparecer aí um K1, um K2, um K3, e esses Ks, eles nada mais são do que coeficientes, como se eu fizesse uma similaridade de molas, tá? Então, a resiliência, né, toda vez que a gente falar de módulo de resiliência e de resiliência, mais uma vez, a gente vai estar no regime elástico. Então, a resiliência se refere à propriedade que são dotados alguns materiais de acumular energia, quando submetido a estresse, sem ocorrer ruptura, tá? Então, a resiliência é a capacidade de um material voltar ao seu estado natural depois de ter sofrido tensão. Então, aqui vocês têm a figurinha do pavimento. Quando a carga passa, tá? Quando o eixo dianteiro passou, o que acontece? Ele carregou, surgiram deformações, tanto no revestimento quanto nas camadas granulares, só que o eixo saiu, se o material estiver no regime elástico, essas deformações elas vão retornar para o estado original. Aqui tem uma figurinha que vai mostrar um pouquinho isso acontecendo, né? Eu tenho aqui, o veículo passou, né, gerou uma pressão, gerou um carregamento, e as tensões começam a ocorrer no meu pavimento, né, vocês estão vendo aí o surgimento de uma tensão principal maior, que a gente chama de sigma 1, e a gente tem também as tensões de compressão que vão estar atuando nessa estrutura. Então, essa tensão principal maior, né, que a gente chama do sigma 1, como eu comentei com vocês, elas vão provocar essas deformações nas camadas, juntamente com as tensões de confinamento. Se, mais uma vez, o material estiver trabalhando no regime elástico, a carga saiu e o pavimento volta para o estado original. Se não, significa que o pavimento deformou. E aí vocês vão ver que esse nível de deformação, para que a gente possa dimensionar um pavimento adequadamente, ele tem um limite de aceitabilidade. Por isso que a gente vai trabalhar a propriedade de entrada, vocês vão ver do Medina, dos materiais granulares, vai estar relacionado ao módulo de resiliência. E a propriedade de saída vai ser a nossa deformação permanente, porque a gente vai observar se ao longo do carregamento, né, que eu estou falando aqui de um veículo, de um eixo simples padrão, vocês vão entender mais à frente o que é o eixo simples padrão, a gente, de fato, assim, resumindo, a gente vai transformar todo o tráfego no eixo de rodas duplas, com a carga de 8,1 toneladas forças. Vocês vão ver isso mais para frente. Mas, de qualquer maneira, o que acontece? Quando a gente projeta um pavimento, eu projeto um pavimento para ele durar, por exemplo, 10 anos e para passar 1 milhão de eixos simples padrão. Então, eu tenho que garantir que,
Se o tráfego que estiver atuando foi aquele que eu me informei, e que se o tempo de projeto for aquele, eu vou esperar que o meu pavimento esteja bem dimensionado e não deverão aparecer aqueles 2 defeitos estruturais que eu mostrei para vocês, que é a deformação permanente e o trincamento por fadiga. Então, vamos chegar na equação do módulo de resiliência, tá certo? Então, o módulo de resiliência, né, vocês estão vendo aqui que é a relação da tensão-desvio pela deformação específica resiliente. Vocês lembrarem o que acontece? Eu tenho aqui, se eu pegar um elemento lá do pavimento, em qualquer profundidade, o que eu vou observar? Eu vou observar o surgimento de uma tensão principal maior, que é o que a gente chama de sigma 1, e da minha tensão de confinamento sigma 3, que é a tensão principal menor, e vão surgir a tensão sigma 2, que é a tensão intermediária, ela vai ser igual à tensão sigma 3, porque o confinamento, ele é considerado como sendo igual em todas as direções. O conceito da tensão desviatória, né, vocês estão vendo aqui que o sigma 1 é igual, então, ao sigma 3, a tensão de confinamento, mais o sigma D, que é a tensão desviatória. Tensão desviatória, por sua vez, é a diferença entre a tensão principal maior e a tensão principal menor. Bom, e daí vem a definição. Então, já surge a primeira equação para vocês, mas vocês vão já entender com maiores detalhes aí essa equação. Então, MR, a definição é igual sigma D pela deformação específica resiliente, certo? Aí vocês estão vendo aqui um grafiquinho que vai mostrar, então, né, esses carregamentos acontecendo, tá certo? E as deformações elásticas e plásticas, né, que vão surgindo aí ao longo desse carregamento. Como eu comentei com vocês, o módulo de resiliência, quando a gente fala de módulo de resiliência, eu já parto do pressuposto que as deformações permanentes naquele material aconteceram, que eu estou trabalhando no regime elástico, tá? Então, o que vocês estão vendo aqui na figurinha, né? Foi feito vários carregamentos, vocês estão vendo que houve uma deformação acumulada plástica. Então, quando eu calculo essa deformação resiliente, se vocês observarem, à medida que eu vou fazendo vários carregamentos, essas deformações plásticas, elas vão se reduzindo até que eu entro num regime elástico, que é o que vocês estão vendo aqui. Então, eu estou vendo a deformação específica resiliente. Então, isso é muito importante vocês botarem aí no radar de vocês. Então, quando eu falei de módulo de resiliência, eu tratei o material como ele sendo elástico. Tá? E aí, só para que vocês entendam um pouquinho, né, que o módulo de resiliência contra a deformação permanente, ele está relacionado a essas fases aí da vida estrutural do nosso pavimento. Assim que eu dimensionar um pavimento, eu dimensiono um pavimento, eu tenho uma deflexão admissível. Vocês vão ver que os métodos, né, eles vão aceitar, o método Medina, por exemplo, ele vai aceitar, uma das condições de contorno é que esse pavimento chegue a 12,5 milímetros de deformação permanente admissível. Se ele passar dali, você sabe que o pavimento vai sofrer ruptura. Então, essa é a condição, eu diria, do método. Então, o que acontece? Assim que a gente constrói um pavimento, tá certo? Se ele for mal dimensionado, o que vai acontecer? Essas deflexões, né, essas deflexões vão ser superiores àquele critério mínimo admitido. Se ele for bem dimensionado, o que vai acontecer? Eu vou ter 3 fases aqui durante a vida do meu pavimento. Eu vou ter uma fase de consolidação, eu vou ter uma fase elástica e eu vou ter uma chamada fase de fadiga. Assim que o pavimento é construído, gente, assim, ao longo até mais ou menos 3 meses, ele vai sofrendo uma acomodação natural por conta dos primeiros carregamentos, inclusive pelo carregamento, né, dos materiais, dos equipamentos em serviço. Então, o que acontece, né? Ele, ao sofrer esse acomodamento, essas deflexões, eu diria, né, que acontecem aí ao longo desses 3 primeiros meses, elas vão se acomodando e vão chegando a uma chamada fase de consolidação abaixo daquele limite da deflexão admissível. E aí, durante a vida de projeto do pavimento, né, que foi aquela vida que eu projetei para durar 10 anos, 20 anos, ele vai entrar nessa fase elástica e essas deformações, né, essas deflexões são praticamente constantes. No momento que o pavimento começou a apresentar algum tipo de problema, tá? O que acontece? Ele entra na chamada fase de fadiga e essas deflexões, elas começam a crescer.
Então, vocês vão ver que todos os nossos ensaios vão estar relacionados, né, o módulo de resiliência e a deformação permanente, eles vão estar relacionados aqui a essa situação. Vocês vão ver que o próprio ensaio do MR, a gente vai já entrar num protocolo aí de ensaios, a gente vai ter uma chamada fase de consolidação, quando a gente entra, né, numa primeira fase do ensaio, a gente tenta prever o que vai acontecer com o pavimento, que é essa chamada, né, que é esse acomodamento natural. Depois, quando a gente fizer a deformação, quando a gente determinar o modo de resiliência, a gente vai considerar o material na fase elástica. Quando a gente fizer os ensaios de deformação permanente, a gente já vai considerar uma propriedade, né, que é a deformação permanente, que vai estar relacionada com essa fase de fadiga do pavimento, certo? Então, vamos para frente. Guardaram aqui a equação, né, que o MR, então, é o sigma D, pela deformação específica resiliente, lembrando que eu tenho as tensões sigma 1, sigma 3, tensão de confinamento, que vai ser igual à tensão sigma 2, também, que é a tensão intermediária. Aí vamos voltar aqui, né, como é que eu meço o MR de solos? O MR, vocês vão ver que vai ser o parâmetro de entrada do método Medina. Vocês só vão conseguir dimensionar um pavimento se vocês informarem para o Medina quem é o MR da base, da subbase, do reforço ou do sublime. Como é que eu meço esse MR? Eu meço através de um protocolo de ensaios que vocês vão ver que já está normatizado. Isso vale para o MR e vale para a deformação permanente também. Então, né, como está colocado aqui, o MR, tá, ele vai ser usado como entrada de dados para o cálculo das tensões e deformações nos diferentes pontos de um pavimento, tá? O método, ele é chamado mecanístico e empírico, por quê? Porque a gente vai calcular, né, em função dessas propriedades, a gente vai fazer uma análise estrutural do pavimento. Já o método empírico do DENIT, vocês vão ver que tudo é muito empírico, né? E tem a questão, mais uma vez, o método chama mecanístico empírico, porque é claro que vão existir algumas equações que foram desenvolvidas para que esse método possa fazer esses cálculos aí e possa passar por uma condição de aceitação. Então, lá vai, entrada de dados do método Medina, né? O Weber, no finalzinho, vai falar sobre isso. Então, vocês vão entrar algo como a equação que está mostrada aqui. MR é igual a K1 vezes um sigma 3 elevado a um certo K2 vezes um sigma D elevado a um K3. Aí isso assusta, né? O pessoal olha essa equação, quem está acostumado com o CBR é um parâmetro, é um número, como o Weber colocou na aula passada, que é comparado aí a uma resistência de uma brita padrão. Então, normalmente, quando você diz assim, o CBR é de 50, poxa, esse material é muito bom, né? Significa que ele tem metade da resistência de uma brita padrão. Quando você olha para o MR, ele não é um número. Primeira coisa, o MR, ele pode até ser um número, né? Se o K1, K2 e K3 forem iguais. Mas ele, normalmente, o MR de um material, ele é representado por uma equação. E quando você tem essa equação, normalmente os técnicos vão ter dificuldade em entender o que aquela equação representa. Mas aí eu já dou a primeira dica para vocês, por isso que eu voltei lá na minha mola. A molinha que a gente mostrou, a gente viu que a relação força-deslocamento era representada por um K, e esse K é determinado experimentalmente, é isso? Aí, primeira coisa, para não assustar, quando as pessoas veem essa equação, quem é o K1, quem é o K2, quem é o K3? São constantes experimentais determinadas durante a execução desse ensaio. E o sigma 3 e o sigma D são as tensões que vão estar atuando, né, durante o ensaio e que vão estar atuando aqui, né, durante a nossa vida, durante todo o carregamento que é feito no nosso pavimento. Entenderam, gente, até aqui? Então, ao mesmo tempo, o módulo de resiliência ele vai ser dado por essa equação e por aquela outra, né, que a senhora colocou. Ele pode ser dado por várias equações, você vai já ver. Eu posso representar o módulo de resiliência por várias equações, tá certo? Eu coloquei essa, que é a equação, eu diria, mais tradicional, mas ele pode ser representado por um número também. A gente vai já conversar sobre isso. Então, eu posso ter um MR igual a 100 e eu posso ter um MR representado por essa equação. Por quê? Como ele é um ensaio, a gente vai determinar esses constantes K1, K2 e K3, e pode ser que a gente descubra, por exemplo, que o K1, K2 e K3
são todas, por exemplo, K1, K2 e K3 é tudo igual a 1, tá certo? Então, assim, ele pode ser representado por um número também, constante, tá certo? Mas eu digo assim, a outra equação, ela é com relação à deformação e à tensão desviatória. Essa equação é uma equação pontual, entendeu? Para cada sigma D aplicado, tá certo? Eu vou aplicar um sigma D, que é a sigma 1 menos a sigma 3, e eu vou obter uma deformação correspondente. Então, para um par de tensão específico, eu vou ter um MR de X ou de Y. Só que você vai ver que o protocolo do ensaio, essas tensões, elas são variáveis. Como eu vou variar sigma 1 e o sigma 3, o que vai acontecer? O MR vai ser representado por vários números. Por quê? Porque o carregamento vai mudar. Isso aqui, eu diria, seria a equação para eu obter o MR para um determinado par de tensão. Como você vai ver que eu tenho vários pares de tensão, por isso que ele não vai ser representado por um número. Para um par específico de tensão, o MR é determinado por um número. Como eu vou ter um histórico de tensões, ele vai ser determinado por uma equação. Pronto. Aí, justamente nesse momento aí que eu queria fazer a pergunta. A tensão, as duas fórmulas que a senhora deu até agora dependem da tensão desviatória. E a tensão desviatória, pelo que a senhora disse, seria a subtração da tensão principal vertical para outra tensão de compressão principal, não é isso? Só que eu estava imaginando o seguinte, à medida que eu for percorrendo essas camadas, a tensão principal vertical aí, né, ela acho que não sei como é que a senhora chama, essa principal na vertical, como é Tensão principal maior, irmão. Maior, pronto. Ela vai diminuindo ao longo das camadas que eu vou descendo, e a tensão de compressão ela também é diferente, né, ao longo dessas camadas. Sim, não é assim? sim. Perfeito. Por isso que você vai ver que o protocolo do ensaio faz variar tanto sigma 1 como sigma 3. Daqui a pouco, quando eu mostrar como vai funcionar o ensaio, você... Aí Não, mas aí a tensão desviatória também ela vai alterando ao longo desse eixo. Sim. É isso mesmo? E a deformação também variaria. Também, perfeito. Porque vai depender... o módulo, é por isso que você vê que o módulo ele é variável, porque depende, se ele está no topo da camada, ele tem um valor, se ele está no fundo da camada, ele tem outro valor. Em tese, tá? Você vai ver o seguinte, que tem casos em que o módulo pode ser o mesmo. Se eu tiver uma mistura estabilizada quimicamente, é de se esperar que o módulo seja mais constante. Mas a gente vai discutir, você vai ver que o ensaio, a beleza desse ensaio é exatamente tentar responder essa pergunta que você colocou. É você avaliar que essas tensões e essas deformações ao longo do meu pavimento, elas vão ser diferentes. É tanto que desde da primeira aula a gente foi mostrando, né, que material, que lá no revestimento asfáltico você tem que ter materiais melhores, por quê? Porque são os pontos das maiores deformações. Quando eu estou lá no subleito, a minha deformação, a minha pressão, ela já chega mais amortecida. Então, portanto, eu tenho que ter um material, eu posso ter, na verdade, né, que eu tenho que ter, né, eu posso ter um material de qualidades inferiores, tá? Então, é por isso que a gente também comenta, olha, gente, o pavimento, ele vai, as qualidades, elas vão sempre melhorando, tá? De baixo para cima, dos materiais, que é exatamente por isso. Então, vocês vão ver que a beleza do método é exatamente, mais uma vez, né, reforçando aí a resposta da sua pergunta, é exatamente analisar isso. Então, por isso que ele é um método, ele é uma análise, você faz uma análise estrutural diferente de um ensaio CBR que eu encontrei lá. Vocês concordam, por exemplo? Respondendo aqui, né, dando força aqui à tua pergunta e já a resposta. Quando eu tenho um material de base, ele é representado, por exemplo, um CBR de 60%. Ele é 60%, independente do esforço que aquela camada vai ser capaz de suportar. Já que não, vocês vão ver que realmente dá para perceber que é diferente. Mais uma vez, né? Tem até a figurinha. Então, vocês estão vendo aqui, ó, essa própria figurinha aqui mostra, né, a tentativa é mostrar, o tráfego passou, na hora que ele está atuando, a camada
se deformou. Só que a deformação lá de cima, desse ponto aqui em verde, representado, sei lá, pelo revestimento, é diferente da deformação representada aqui pelo topo do meu subleito. Então, mais uma vez, materiais diferentes, com capacidades estruturais diferentes. Né? Dimensionar pavimento, a gente já falou isso para vocês, a gente costuma considerar uma tarefa difícil, por quê? Porque os materiais são diferentes, tem diferentes módulos de resiliência, eu vou ter um MR para base, outro para subbase, outro para o reforço, outro para o subleito, um outro também para camada asfáltica, né? Então, enfim, a gente vai já, quando a gente falar do protocolo, vocês vão ver que isso vai ficar mais claro. Bom, então está aqui a norma, tá? Essa norma ela foi revista, e a gente tem a norma DENIT 134/2018, então é relativamente recente, tá? Mas é claro que isso vem sendo estudado há anos, né? Antigamente nem norma a gente tinha, e cada um estabelecia um protocolo diferente para poder fazer um ensaio. E aqui é um pouco da foto do equipamento, do nosso equipamento, né? É o nosso equipamento triaxial dinâmico. Vocês estão vendo que aqui tem um corpinho de prova, novamente a gente vai ter que compactar um corpo de prova na unidade ótima. Vocês estão vendo aqui, eu tenho um pistão, é através, né, desse pistão que vai ser aplicada aí a minha tensão sigma 1, e eu vou ter aqui uma câmara triaxial, tá, onde eu vou aplicar ar comprimido e eu vou conseguir controlar aí a variação da minha tensão de confinamento sigma 3, tá, que é igual a sigma 2. Então, enfim, essa é a norma, tá? A gente vai colocar para vocês, tanto a norma da deformação permanente, quanto o módulo de resiliência. Essa propriedade, gente, apesar da gente falar assim, o método é moderna, mas eu queria informar para vocês que desde a década dos anos 50 que isso vem sendo estudado. Para vocês terem noção, DENIT, se eu não me falha aqui a memória, acho que foi em 2010 que criou o protocolo do ensaio de módulo de resiliência, ou seja, há 11 anos atrás. E só agora, né, a gente tem aí estabelecido o método DENIT para as rodovias federais, mas a propriedade, mais uma vez, desde a década dos anos 50 foi desenvolvida aqui nos Estados Unidos, pelo CID e pelo FID, que foram, né, os primeiros pesquisadores que começaram a criar o primeiro equipamento triaxial de carga repetida. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, eu vou moldar um corpo de prova na umidade ótima, numa determinada energia de compactação, eu vou ter uma altura no corpo de prova e o diâmetro, então vocês vão ver aqui que eu posso moldar amostras de 15 centímetros de diâmetro e 30 de altura, vou ter amostras 10 por 20, 7,5 por 15, 5 por 10, né? Essas dimensões vão depender aí do diâmetro máximo dos nossos grãos. Normalmente a gente molda aí amostras de 10 por 20, é o mais padrão, tá? Então, vocês estão vendo aqui que eu tenho um cilindrozinho, aqui eu tenho uma célula triaxial, onde eu vou aplicar o ar comprimido, como eu comentei com vocês, eu vou colocar esse corpinho de prova aqui dentro dessa célula triaxial, eu vou ter aqui os meus chamados LVDTs, no terço médio desse meu corpo de prova. Esses LVDTs, eles vão ser capazes de medir as deformações que esse corpo de prova vai sofrendo com o carregamento, conforme o carregamento é aplicado, tá? Então, eu aplico o ar comprimido, tá? E eu tenho aqui um cilindro, né, de pressão, onde eu vou aplicando também as minhas tensões verticais, tá? Então, eu diria que a estrutura do equipamento é essa, e aqui a gente tem uma foto, né, que é o nosso equipamento aqui do nosso laboratório. Tem mais fotos aqui, então, esse equipamento, ele é todo controlado por um computador, tá? A gente controla aplicações dessas tensões, na verdade, aplica, e essas deformações também são registradas aqui pelo nosso, né, computador, então, aplica uma tensão vertical pulsante repetida, vocês vão ver, para tentar simular o efeito real do tráfego, tá? E aplico também uma tensão de confinamento. Vocês vão ver que essas tensões, tanto a pulsante quanto a de confinamento, elas vão variar, tá? E o equipamento, então, vai ser capaz de medir essas deformações sofridas por cada par de tensão desse aplicado. Vamos para frente. Aqui é detalhes aqui do molde, né, é um molde tripartido, se vocês observarem, ó, o corpinho de prova, ele é colocado aqui, tá, ele é colocado aqui na máquina, né, triaxial, mas eu não tenho molde, né? Na verdade, a gente
só colocam uma película, né, encamisa, a gente costuma dizer, encamisa esse corpo de prova através, né, desse material específico, e aqui onde eu moldo o meu corpinho de prova, ele é moldado nesse cilindro tripartido, aí mais uma vez, aplico a energia, se for intermediária, aplico a intermediária, se a camada estiver localizada mais abaixo, a gente aplica a energia normal, como a gente comentou também lá nos ensaios de compactação, e aí moldo o meu corpo de prova, tá certo? Depois eu retiro o corpo de prova desse molde e levo lá para minha, né, para o meu equipamento triaxial dinâmico. Aí lá vai, né? Esse ensaio é normatizado tanto pelas normas americanas como pela norma brasileira. A gente tem aqui o número da norma americana, que é a ASTRO T274/82, mas a gente vai utilizar, né, a nossa norma nacional já padronizada pelo DENIT. Aí aqui já vem começando a mostrar, tá certo? A questão da tensão. Então, uma tensão axial repetida, né, sigma 1 menos sigma 3, de magnitude pré-fixada, e vocês vão ver que isso é pré-fixado aonde? Através das normas. É aplicada de forma senoidal, o tempo de duração dessa carga é de 0,1 segundos, tá certo? E ela é removida por 0,9 segundos, resultando no tempo de ciclo de 1 segundo. Então, o que acontece? Isso mais ou menos, tá? O tempo de aplicação é 0,1, tá? E o tempo de descanso é 0,9. Isso é mais ou menos tentando simular a passagem do eixo dianteiro e do eixo traseiro. Então, eu carrego, descanso 0,9 segundos e carrego novamente, que é o que vocês estão vendo aqui. Esse carregamento é do tipo senoidal. Então, eu tenho aqui um tempo de ciclo de 1 segundo, desde a aplicação da carga, o relaxamento, para o aparecimento do novo carregamento. Vocês estão vendo aqui que é representado, né, isso tudo na telinha do computador, onde vocês vão ver o ensaio acontecendo. Aí, durante o ensaio, o corpo de prova é submetido aos pares de tensão cíclica dinâmica sigma 1 e a tensão confinante estática sigma 3. Então, mais uma vez, essas tensões, elas vão tentar representar o que está acontecendo no meu pavimento. Os deslocamentos axiais, né, para cada par de tensão, esses deslocamentos são recuperáveis, porque a gente entende que o material está no regime elástico, eles são medidos e empregados para calcular o módulo de resiliência. Lembre lá que o MR é igual, então, sigma D dividido pela deformação específica resiliente. E essa deformação, né, mais uma vez, vai ser medida aqui pelos nossos LVDTs. Os LVDTs funcionam como extensômetros, tá? Que vão medir essas deformações. O ensaio se divide em duas fases, a de condicionamento e a de registro das deformações pelo equipamento. Aí vocês vão ver que o condicionamento, ele está relacionado àquele grafiquinho, deixa eu ver se ele aparece aqui. O condicionamento, ele está relacionado a essa fase de consolidação, tá? É como se eu estivesse analisando aqui o meu pavimento durante os primeiros carregamentos. E a fase do ensaio, propriamente dito, é como se estivesse relacionando aqui a fase elástica, né, do tempo de vida do meu pavimento, tá? E aí vocês vão ver deformação permanente daqui para frente, tá? Já entra na fase de fadiga. Então, a gente vai estar trabalhando aqui, né? A fase 1 do ensaio tenta se relacionar à fase de consolidação e a fase 2 tenta se relacionar aqui à chamada fase elástica. Aí, vamos lá. Aí lá vai, a fase de condicionamento, que é essa primeira fase, o que vai acontecer? Vocês vão ver lá no protocolo do ensaio, o que é que a gente faz? Eu aplico 500 repetições de carga com frequência de 1 Hz, 60 ciclos por minuto, que é exatamente o carregamento dura 0,1 segundos, descansa 0,9, tempo de ciclo de 1 segundo. Então, essa frequência de 1 Hz, ela é estabelecida, aí o que acontece? Tensão de confinamento, que é a tensão sigma 3. Vocês vão ver que na primeira etapa, ela é igual a 0,7, e a tensão desviatória é igual a 0,7. Aí, se você fizer uma relação sigma 1 por sigma 3, você vai verificar que essa relação vai dar 2. Então, o que acontece? Primeira fase do ensaio, eu vou lá, jogo uma tensão de 0,7 de confinamento e jogo uma tensão desviatória de 0,7. E aí,
deixo fazer esse carregamento durante 500 repetições. Parei a primeira fase, eu vou para a segunda fase. Mantenho a minha tensão confinante de 0,7 e triplico a minha tensão desviatória. E aí aplico de novo 500 volts, tá certo? Terminou essa segunda fase, eu vou para a etapa 3, tá certo? Onde eu subo a minha tensão de confinamento para 1,05 e aumento a minha tensão desviatória para 3,15. De novo, aplico 500 repetições de carga, tá? Então, com isso, vocês concordam que o material, durante essa fase, ele foi extremamente estressado, ele recebeu aí 1.500 golpes, com variações tanto de tensão de confinamento, quanto de tensão desviatória. Aqui embaixo é o que ele está explicando, que está errado, tá, gente? Ó, por isso que esse negócio de botar os slides antes, quando eu estou dando aula, eu percebo, aplicar 200 vezes, não é 200, é 500. É porque antigamente a norma era com 200, tá? Não era nem a norma, era o protocolo que a gente usava, porque não tinha protocolo. Então, isso aqui a gente vai ter que, vou mudar, depois eu jogo 500 para vocês, para postar lá no site. Entenderam, então, essa primeira fase? Ó, mais uma vez, ó, então, a primeira fase, eu estou tentando representar essa fase de consolidação, e como eu comentei com vocês, o material, ele vai ser estressado, vai sofrer aí esses 1.500 golpes, com as variações aí, tanto da tensão de confinamento, quanto da tensão desviatória. E, logicamente, que ele vai sofrer uma deformação. Eu entrei, por exemplo, se eu trabalhei com amostras de 10 por 20, eu tenho aí 20 centímetros de altura, quando terminar essa fase, ele vai sofrer algum tipo de acomodação. Existem alguns materiais, por exemplo, que já vão romper na fase de condicionamento. Quando eles rompem na fase de condicionamento, se eles apresentarem deformações críticas, a gente nem vai passar para a segunda fase. Ou seja, ali mesmo você já para o ensaio, certo? E aí a gente vai para a segunda fase, tá certo? Na segunda fase, que é a fase que a gente chama de registros das deformações, aí, de novo, eu vou ter 6 etapas, tá certo? Cada uma dessas etapas eu vou mudar a tensão de confinamento e eu vou mudar a tensão desviatória. Então, na primeira etapa, por exemplo, a minha tensão de confinamento é fixa, de 0,21 kgf por centímetro quadrado, e a minha tensão desviatória, ela é de 0,21, de 0,42 e de 0,63. Tá? Então, para cada par de tensão, eu agora vou aplicar 10 golpes, já não aplico mais aqueles 500 golpes. Então, para 0,21 de tensão confinante, 0,21 de tensão desviatória, apliquei 10 golpes. Aí depois, novamente, subo a tensão desviatória, aplico mais 10 golpes, 0,21 de tensão de confinamento, 0,42 de tensão desviatória. Até que eu chego na etapa 6, tá? Então, vocês vão ver que quando eu chego na etapa 6, eu já apliquei 18 pares de tensão desviatórias diferentes. E eu apliquei 6 tensões de confinamento diferentes, tá? Na última fase do ensaio, que é a 6ª etapa, a minha tensão de confinamento já é 1,4 e a minha tensão desviatória já é 4,2. Então, respondendo lá, mais uma vez, a pergunta que foi feita, né? Então, o ensaio, ele é protocolado para que a gente possa variar essas tensões de confinamento e as tensões desviatórias. Por quê? Porque a gente quer tentar simular o que de fato acontece no meu pavimento. Aí deixa eu só passando para que vocês entendam. Então, o que acontece? Na fase 1, como eu comentei com vocês, a gente não vai registrar nada, a gente simplesmente vai fazer, né, vai tentar simular essa fase de consolidação do meu pavimento. Quando eu for medir o módulo de resiliência, eu meço nessa segunda etapa, que é a chamada fase dos registros das deformações. Então, o que vai acontecer? Para cada par de tensão, de confinamento e tensão desviatória, eu vou ter um módulo correspondente, que é o que vocês estão vendo aqui na figurinha, ó. Aqui já é a planilha de ensaio, tá? Mostrando aqui a ocorrência do protocolo e mostrando aqui já os dados de MR. Lembre-se que, o que a gente falou? O MR, ele é a relação entre a tensão desviatória e a deformação específica resiliente. A deformação específica resiliente, ela vai ser o deslocamento dividido pela altura do corpo de prova.
Então, o que vai acontecer? Se vocês forem ver, eu tenho aqui todo o protocolo, né? Tensão confinante variando, conforme o protocolo do DENIT, a tensão desviatória variando também, conforme o meu protocolo do DENIT. Aí, o que vocês observam? Para cada par, por exemplo, para o segundo ciclo, eu tinha uma tensão de confinamento, aqui está em megapascal, lá estava, né, na unidade diferente, então aqui eu tenho 0,021 megapascal, para uma tensão confinante de 0,021 megapascal, uma tensão desviatória de 0,041, tá? O corpinho de prova sofreu um deslocamento aqui de 0,07 milímetros, medido pelo LVDT. A deformação específica resiliente aqui já foi calculada, né? Eu já peguei esse deslocamento e dividi aqui pela altura do corpo de prova. Se vocês forem ver, essa altura está aqui eu tenho o diâmetro dele é 15, a altura é de 30 centímetros. Então, essa conta a gente vai fazer, tá? Eu diria, da deformação específica resiliente, o módulo de resiliência, a gente vai fazer essa conta. Mas o ensaio, ele vai te informar os deslocamentos sofridos pelo corpo de prova para cada parte de tensão. Então, o que vai acontecer? Né? Os dados desses ensaios, eles vão ser representados por gráficos, que é o que vocês estão vendo aqui do lado direito. Bom, então, aqui vocês estão vendo, eu peguei todas as tensões de desvios que foram aplicadas, né, que estão mostradas aqui nessa tabela, conforme o protocolo do DENIT, e eu relacionei a tensão de desvio pelos módulos de resiliência que eu calculei, né? Então, vocês estão vendo que eu tenho vários pontos, né, para o MR, porque a tensão variou. E o grafiquinho de baixo, o que eu fiz? Eu relacionei o módulo de resiliência pela tensão de confinamento, conforme o protocolo indica, tá? Então, quando a gente analisa tanto o gráfico de cima quanto o gráfico de baixo, a gente percebe que o módulo não é um número, é por isso que ele é representado por uma equação. Nesse de cima, o que foi que aconteceu? Como eu tenho, para cada par, eu tenho um módulo diferente, eu ajustei esses pontos experimentais através dessa equação de correlação, que é o que vocês estão vendo aqui. Y, que é o MR, é igual a 9,3454x, que é a tensão de desvio, elevado aqui a um 0,4708, tá certo? Essa equação de cima vai me relacionar o quê? Módulo com tensão de desvio. Quem é o meu K1? Né? As constantes lá da minha mola, né? O meu K1 é o 934,54 e o meu K2 é esse número aqui, 0,4708, tá? Se eu tentar ajustar os valores do módulo pela tensão de confinamento, eu vou obter essa equação de baixo. Vocês estão vendo que o R ao quadrado dessa equação de baixo é 0,97, né? Vocês estão vendo que os pontos estão bem melhores ajustados por essa equação do que pela equação de cima, que é em função da tensão de desvio. E aí eu pergunto para vocês, para esse material em específico, é melhor eu representar pela equação 1, que é a de cima, onde o MR varia com a tensão de desvio, ou é melhor eu relacionar com a equação de baixo, onde o MR varia com a tensão de confinamento? Nesse caso, parece ser o segundo gráfico, né? Aí tem que saber se isso aí ocorre sempre ou não. Perfeito, pronto, você falou muito bem, estou gostando muito das suas colocações. Tem que ver, né, se isso vai funcionar para todo material. Então, aí é que entra o X da questão. Aí lá vai. Entenderam que o módulo não é um número, ele pode ser representado por uma equação. A gente vai estar buscando sempre a equação melhor, que vai representar o comportamento daquele material para esse material em específico, tá? Que é uma brita graduada aqui, né? Brita graduada. A equação que melhor representa o meu MR é essa equação de baixo. Tá certo? Por quê? Porque o meu R ao quadrado é de 0,97, né? Significa que 97% dos dados poderão ser ajustados por essa equação. Então, isso é o modelo 1, isso é o modelo 2. Então, para esse caso, esse modelo é bem melhor. Então, o que a gente faz, gente? A gente fica testando modelos, tá? Como o MR não é uma constante, pode ser uma constante, mais uma vez, poderia ser.
tá? Que, por exemplo, quando eu variei tanto a tensão de confinamento quanto a tensão desviatória, poderia ser que esse material me desse um MR, por exemplo, sempre de 171. Pode acontecer, professora? Pode acontecer. Mas a gente tem que analisar cada caso separado. Então, aí o que acontece? Então, eu vou testando modelos. Por isso que vocês vão ver que durante alguns anos, vários autores internacionais, nacionais, ficaram testando diversos modelos. Esses foram os primeiros modelos testados, tá? Que é o modelo que relaciona MR com a tensão desviatória e é o modelo que relaciona o MR com a tensão confinante. Tá? Então, aqui é só mostrando a nossa tela do computador. O computador, ele já faz, né, esse programa antigo que a gente tinha, agora a gente mudou de programa. Ele já faz esse ajuste direto e já dá essa equação com sigma D e com sigma 3. Mas nem sempre o nosso material, o comportamento dele, vai ser representado deixa eu ver o horário aqui que eu... vai ser representado por esse modelo linear. Então, voltando, só para a gente organizar aqui a nossa caixa, tá? Então, vocês já entenderam que o MR está relacionado a uma propriedade elástica. Quando eu estou lá medindo esse MR, antes eu suponho que o material sofreu aquelas deformações iniciais durante a fase de consolidação. Então, o que eu estou medindo ali, eu estou medindo uma propriedade elástica. E aí vocês estão vendo que não é um número, como é o CBR, 20, 10, 30, porque não é um número, porque o protocolo de ensaio, a gente vai variar essas tensões de confinamento, né, e as tensões desviatórias, tentando representar o que realmente acontece no meu pavimento. Carregamento dinâmico, vocês perceberam, né, tanto que carrega por 0,1 segundos, descarrega por 0,9. Então, gente... eu queria, a gente vai já passar para exercícios e para complementações, o que eu queria organizar dentro da caixa de vocês, né? É isso, é que não tenham medo do MR, o MR ele é uma equação, vocês viram, uma equação de ajuste, onde K1, K2 e K3 são coeficientes experimentais obtidos através de equações de regressão que a gente vai utilizar, tá? E para entender o que aquele número representa, a gente vai ter que, mais uma vez, para nem entender, a gente pode entender o que aquela equação representa, a gente vai ter que dar essa entrada de dados no nosso programa de dimensionamento para ver, tá, conforme aqueles K1, K2, K3, que são as constantes experimentais, né, o que aquilo vai provocar em termos de deformação no meu pavimento, certo? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Alguma pergunta, gente, até aqui? Alguma Professor, mas eu volto a essa discussão, assim, que eu ainda tenho dificuldade de entender isso. Então, quer dizer o seguinte, está passando um carro na rodovia, vai ter uma certa tensão principal maior, uma certa tensão de compressão, tensão maior na horizontal, e automaticamente vai ter uma certa deformação. Passou um caminhão, então vai ter outra tensão principal, maior, outra tensão principal de compressão, não é isso? Maior também. E haverá uma outra deformação. Então, me parece, assim, pelo que eu estou tentando aqui assimilar, me parece que ao passar um carro, o MR daria um valor, e ao passar um caminhão, o MR daria outro valor. Então, o MR não é um MR único para aquele material. O MR, para o mesmo material, ele fica variando a depender da carga que passa sobre ele. É isso? É isso mesmo. É tanto que você vê, né, que o que a gente mostrou, para cada ponto de uma tensão, vamos pensar no carro, vamos pensar no caminhão aqui. Deixa eu puxar aqui o carro e o caminhão. Mas eu digo assim, então o módulo não é uma constante. Não é constante. Uma constante de Young. Ele é uma equação, ele é uma equação. Ele é uma constante para aquele par específico de tensão e deformação. Lá vai, ó. O carro passando, eu tenho uma tensão de confinamento menor e tenho uma tensão desviatória menor. Por exemplo, 0021, 0041, tá certo? E eu tenho um módulo de 171, tá certo? Por exemplo. Eu aumentei a tensão. Isso. Então, ou seja, aqui, para esse ponto, tá certo? O meu MR é constante.
Mas no momento que eu cheguei lá embaixo, tá? E aumentei a minha tensão de confinamento para 0,137, e aumentei a minha tensão desviatória para 0,412, aquele mesmo material, para esse ponto, ele vai apresentar um MR de 603. Tá certo? Então, ele é constante para aquele par, mas como a gente vai trabalhar com histórico de tensões, nós vamos variar tanto tensão de confinamento quanto tensão desviatória, que é exatamente para simular vários carregamentos diferentes e vários posicionamentos diferentes dentro do meu pavimento, porque essa tensão vai variar com a profundidade também, é por isso que ele não é exatamente um número, ele é uma equação. Né? Então, por exemplo, aquele material, esse material, que é a brita graduada, ele não vai ser representado pelo número 171, correspondente a essa tensão, ao segundo par de tensão, e nem a esse último par de tensão. Ele vai ser representado por essa equação, que vai me dizer que o MR, tá, é igual a um certo K1, que multiplica a minha tensão de confinamento elevado a um certo K2. Ou seja, como é que eu vou obter o MR dele? Se eu entrar com tensões de confinamento diferentes, eu obtenho um MR para cada ponto. Entendeu? Então, é exatamente isso que você disse. Perfeito, perfeita análise. Então, isso que o que o MR vai fazer é tentar cobrir essa varredura de tensão, tanto de confinamento, quanto tensão desviatória. Tá certo? Entendido. Só fazer um complemento. O Ângelo está se referindo aí a algumas cargas distintas, né, de veículos maiores ou menores, tal. Mas só lembrando, né, Ângelo, que a Sueli falou no início, vai existir uma padronização de todas essas cargas, tá? Em termos do PI. Por mais que eu tenha um caminhão, vamos lá, de peso bruto total de 45 toneladas, outro de 17 toneladas, por exemplo, eles vão ser convertidos, todos eles, num determinado número N, que é um número de passagens de operações de um eixo padronizado, que é um eixo de 8,2 toneladas força, dividido no eixo cinto de rodas duplas, vai ter isso mais à frente. Então, por mais que você tenha diversos, distintos veículos de carga passando sobre aquele pavimento, a reação dele vai ser refletida, né, por uma equação em determinado módulo, em função daquela quantidade de eixos padrões que passam ali durante toda a vida útil do pavimento. Lá na frente vai existir um número N de, vamos lá, 5 vezes 10 a sexta, né? Então, esse é um número N que representaria, durante 10 anos de vida útil desse pavimento, a quantidade de passagens de um eixo padrão. Então, estou querendo dizer que ao longo, vamos supor, de 10 anos, passam ali 5 milhões, né, de eixo padrão sobre aquele pavimento. E aí, quando você faz o projeto de dimensionamento, você está considerando que, na gráfico que foi feita dentro dos estudos de tráfego, eu teria uma previsão de 5 vezes 10 a 6 eixo padrão, que é, mais para frente, uma conversão de veículos distintos, de eixo de também de 45 toneladas, de 17 toneladas, de 30 toneladas, que são convertidos em termos desse eixo padrão. Então, por mais que, e você está certo em pensar assim, né, por mais que eu vislumbre que passa pelo pavimento, um veículo de passeio, uma caminhonete, um veículo daquele, né, de 17 toneladas, por exemplo, 16 toneladas, e um de 45, eles são convertidos nesse eixo padrão. Então, no geral, é isso que vai acontecer. Entendi. E só mais uma dúvida, que foi a seguinte, a senhora falou muito em moldar o corpo de prova, não é isso? Se a senhora puder só voltar para o slide que tem o equipamento. Pronto, ali, ó, nesse outro mesmo, no anterior. Aqui? No outro, esse aí, pronto. Na verdade, não, esse que tá ele solto aí mesmo no chão aí. Na cela tripartida. Ah, tá. Esse aí, pronto. No fundo, a gente vai, no caso de brita, no caso de qualquer outra coisa, a gente vai colocar as britas aí dentro, vai ter que ser uma certa forma de acomodar essas britas, não é isso? Vai ter que dar vai ter que fazer uma acomodação dessa brita aí dentro. A pressão ela vai ocorrer na lateral da célula, é isso? Essa pressão 3 aí que a senhora está se referindo, ela vai agir nessa lateral aí? E vai comprimir? Ela vai agir na
Aqui é só o molde onde eu vou moldar o meu corpo de prova para colocar lá na máquina triaxial. Mas Então, como é que eu vou fazer? Mas como é que eu vou fazer isso com brita? Porque brita é uma coisa granular, é solta, né? Não tem como juntar uma brita. Pronto. Aí é que entra essa película que a gente vai cobrir o corpo de prova. Assim que eu termino de moldar, esse corpo de prova ele está aqui dentro, eu solto o corpo de prova, tá certo? Para poder facilitar essa desmoldagem, mas esse corpo de prova ele está dentro de uma membrana. Não dá para ver aqui, mas isso aqui eu tenho uma membrana, tá certo? Aqui, que vai recobrir, é como se fosse uma camisa que vai cobrir o corpo de prova, porque ela é transparente, você não vê aqui. Então, por isso que eu vou conseguir. Eu estou entendendo a tua pergunta. O material não tem coesão e, de repente, eu não vou nem conseguir... Areia, brita, não vou fazer isso. Né? Pronto, é porque o que acontece? Como eu te disse, mais uma vez, aqui eu tenho essa membrana, que a gente veste esse corpo de prova com essa membrana. Tá? Então, essa membrana, ela vai servir para segurar esse material. Claro que materiais sem coesão, a gente tem uma dificuldade maior de moldagem, tá? É tanto que vocês vão ver que a gente pena um pouquinho para fazer esse ensaio quando o material não tem coesão, areia de duna, sabe? Não é bem é uma brita graduada, né? Que tem lá uma mistura de finos, de graúdos e de miúdos também. Mas, mais uma vez, para levar o corpo de prova aqui para a máquina triaxial, talvez aqui você consiga ver melhor. Tem uma membrana que está envolvendo esse corpo de prova, tá certo? E onde é que está agindo a tensão 3? Onde é que está agindo a tensão? A tensão principal, eu imagino que seja em cima. A tensão 3 está agindo... Pronto, então vamos imaginar, eu moldei meu corpo de prova, isso aqui eu fiz a desmoldagem do meu corpo de prova, o meu corpinho, esse corpo de prova, ele foi encamisado com essa membrana transparente, que não dá para você enxergar aqui, e aí eu levei para a máquina triaxial, né, que você vou tentar colocar aqui, levei para essa máquina triaxial, tá certo? O corpo de prova está aqui, com a camisa, com a membrana, né, invisível. Dentro dessa máquina, eu tenho ar comprimido, entendeu? Então, eu aplico ar comprimido, tá? Então, você está vendo aqui, eu tenho uma aplicação de ar comprimido, onde eu vou aplicar essa tensão sigma 3, que tem um padrão aí. E aqui, no cilindro de pressão, eu também vou aplicar essas tensões principais maiores, tensão sigma D, né? Que a gente vai fazer a relação sigma 1 menos sigma 3. Então, ou seja, eu vou controlar essas tensões que são aplicadas, tanto a tensão principal maior, quanto a tensão quanto a tensão de confinamento, eu vou controlar pelo meu equipamento aqui, tá certo? E eu aplico só sigma D, porque o ar comprimido já está aplicando a tensão 3 também na vertical, não é isso? Por isso que a tensão 1 seria a soma das duas. Eu aplico só o que está faltando. Entendi agora. Exatamente, perfeito, é isso mesmo. Então, aplico, por isso que, né, enfim, então essas tensões, mais uma vez, então essas tensões, e a gente vai aplicar essas tensões exatamente conforme esse protocolo aqui. Conforme beleza, obrigado. Okay? Professora, eu também tinha uma dúvida. É porque a senhora mostrou aquela fórmula, né, de que MR igual a K1 vezes sigma 3 e tudo mais, mas também existe essa outra fórmula, né, do MR igual a tensão desvio sobre o deslocamento resiliente. Aí, no caso, o software, eu entendi que o software calcula através dessa fórmula do tensão desvio sobre o deslocamento resiliente, e aí a gente já consegue o gráfico do módulo resiliente, né? Então, aquela outra função a gente vai utilizar em que situação? A primeira, né? Eu vou já passar por isso. Eu vou já passar, porque a gente vai entrar na parte de modelos, tá? Então, a gente vai entrar, né? Eu vou respondendo sua pergunta à medida que a gente for avançando aqui. Então, o que vai acontecer? Eu mostrei uma equação lá no começo, que era um K1, K2, K3, e tinha sigma D e tinha sigma 3. Porque aquilo ali é um modelo, tá? Esse aqui são outros modelos. É um modelo em função da tensão de desvio e em função da tensão de confinamento. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que calcular isso usando um Excel, ou usando um Solver, ou usando qualquer outro programa que você tiver na sua mão, e você já entrega para o programa de dimensionamento essas constantes experimentais, K1, K2, K3, e você vai dizer qual é o melhor modelo que vai representar aquele material. Deixa eu passar, que aí vocês vão entender.
Eu só testei 2 modelos aqui, porque são os modelos que são obtidos diretamente dos resultados aí do laboratório. Mas vamos para frente, ó. Tem uma outra norma, só para complementar. Essa é a DNIT 134/2018, mas tem uma outra norma, que é a 181/2018, tá? Que é só para misturas estabilizadas quimicamente, tá? Então, se eu tiver uma mistura com cal ou com cimento, eu vou usar um outro protocolo. Na verdade, a gente passou anos e anos usando esse protocolo anterior que eu mostrei para vocês, tá? Que é o 134/2018. Nessa norma específica, então, se vocês estiverem, só para ligar o radar de vocês, se vocês estiverem trabalhando aí com solo cimento ou solo cal, os pares de tensões vão ser diferentes, né? Vocês vão ver que o ensaio é realizado em 3 corpos de prova, em condições iguais, tarará, né? Esses resultados não podem diferir de 10% da média. Aí eu tenho uma sequência de 1 a 5, eu já não tenho aquele, né? Eu aplico 50 golpes inicialmente, e aí o que eu faço? Eu só vario a tensão sigma 1, tá certo? Aí vou aplicando 50 golpes, ao invés de aplicar aqueles 500. Por quê? Porque o material, ele é menos sensível às variações de tensão. Então, normalmente, os materiais estabilizados quimicamente, eles têm uma tendência, tá, de se manterem estáveis. Do módulo C, não é que ele não vai ser exatamente constante, mas ele tem uma tendência a variar menos, tá, porque estão estabilizados. Então, tem esse novo protocolo, que segue o mesmo padrão, só que vai mudar os pares de tensão. Então, só para ligar que tem essa norma específica. Bom, então vamos para os modelos, ó, que é onde a gente estava, né, tentando explicar para vocês. Então, ao longo dos anos, né, desde a criação, lá na década dos 50, desse conceito do módulo de resiliência, foi se verificando que existiam vários modelos. E aí foi se identificando também que diversos modelos representavam bem, por exemplo, o material arenoso, mas representavam muito mal o material argiloso. E aí, se você não tem um bom modelo, se você não tem uma boa equação de correlação, você não vai conseguir representar bem o módulo de resiliência daqueles materiais. Tá? Então, o que a gente faz? Testa modelo, né, e vai verificar qual o melhor modelo que vai representar aquele material. É tanto que vocês vão ver que lá no Medina, vocês vão selecionar que equação vocês vão trabalhar. Ah, eu vou trabalhar com a equação da tensão desviatória, né, com a tensão de confinamento, com o modelo composto, com o modelo universal. Então, vocês vão selecionar o melhor modelo, porque parte do pressuposto que vocês já testaram qual é esse melhor modelo, e vocês vão informar os coeficientes experimentais desse modelo. Então, vocês vão ver lá, tá? Se eu escolher, por exemplo, o modelo 1, que o MR é igual a K1 vezes sigma 3 elevado a K2, você vai entregar aí o K1 e o K2 para o teu programa de dimensionamento, tá certo? Aí eu tenho, então vocês estão vendo aqui, eu tenho esse primeiro modelo, que vocês até viram no slide anterior, K1 multiplicado por sigma 3 elevado a K2, tá? Eu tenho esse outro modelo do MR, onde o MR é representado por K1 vezes o θ, que é o invariante de tensão, elevado a K2, o invariante de tensão é o somatório da tensão sigma 1 mais sigma 2 mais sigma 3, como eu comentei com vocês, né, o sigma 2 é igual ao sigma 3, então, para cada par de tensão, eu vou conseguir calcular um invariante de tensão diferente. O terceiro modelo que vocês estão vendo aqui é o MR igual a K1 vezes um sigma D elevado a K2, que a gente também mostrou na equação anterior, né? No grafiquinho anterior, eu mostrei para vocês esses 2 modelos, de MR com tensão de desvio e de MR com tensão de confinamento, tá certo? Vocês viram esses 2. Aí eu tenho outro modelo, que é um modelo composto, tá? Esse modelo, mais uma vez, eles foram surgindo, esses modelos compostos, eles foram surgindo porque esses modelos anteriores foram apresentando deficiência, o modelo da tensão de confinamento, por exemplo, o sigma 3, ele é muito bom para representar material arenoso, mas ele não é bom para representar o comportamento de material argiloso. A gente já percebeu, enfim, né? Quando eu digo a gente, eu e a turma do Flamengo todinha, tá? A gente já percebeu que o MR de material argiloso, ele é representado melhor por esse terceiro modelo, que, né, cujo MR depende da tensão de desvio.
Com a evolução do método e das pesquisas, né, foram testados vários modelos, até que a gente chegou nesses 2 modelos, que são modelos, se vocês observarem, são chamados modelos compostos, né? Não são modelos lineares. O caso do modelo 4, que está representado por K1 vezes sigma 3 elevado a K2 vezes sigma D elevado a K3, é um modelo 3D, tá? Não é um modelo linear. Tá? Então, normalmente, esse modelo ele é muito utilizado, gente. A gente já tem testado para solos brasileiros, esse modelo, ele normalmente representa bem o comportamento dos nossos materiais. A gente tem uma tendência de usar muito esse modelo, mas, logicamente, a gente tem que fazer testes, e eu vou já mostrar para vocês esses testes. Eu tenho esse outro modelo aqui, tá? Que é um modelo onde eu tenho K1, K2 e K3, que são as constantes experimentais, onde eu tenho aqui o meu θ, que é o invariante de tensão, PA é a pressão atmosférica, aqui eu tenho a tensão octaédrica, que é, né, dada por essa equação, aqui em amarelinho, do lado, né, variando aqui com a tensão desviatória. Então, o que a gente faz, ó? A gente vai testando esses modelos, ó. Aí lá vai, para materiais cimentados, a gente observa que o MR, ele não depende muito das variações das tensões, ele tende a ser constante, não significa que ele vai ser constante, a não ser que ele tende a ser constante quando eu tenho, por exemplo, um alto teor de cimento, aí o material, ele vai, a tendência é ele praticamente não mudar o MR, mas, mais uma vez, vai depender do grau de estabilidade desse material. Mas aquilo que eu comentei com vocês, pode acontecer, por exemplo, que o MR seja constante, tanto com a tensão desviatória, quanto com tensão de confinamento. Então, isso, normalmente, os modelos constantes, eles são mais estudados, mais aplicados para misturas cimentadas, tá? Misturas estabilizadas quimicamente. Esse outro modelo, mais uma vez que a gente já comentou, que o NR é igual ao K1 vezes o sigma 3, esse sigma 3, né, esse modelo em função da tensão de confinamento, isso não é sempre, tá? Eu sempre tenho um cuidado, né? No geral, por isso que eu gosto de utilizar essa palavra, no geral, os materiais granulares são melhor representados por essa equação. Então, aqui, aquela equaçãozinha que eu mostrei para vocês, né? Eu tenho aqui o log do MR, o log da tensão de confinamento, e eu vou determinar aqui o meu K1 e K2 experimentalmente. Aqui eu tenho outro modelo, tá? Existe um outro modelo, se vocês forem ver, por exemplo, para determinados materiais, tá? Vocês estão vendo que eu tenho 2 equações aqui, tá certo? Até a tensão desvio K1, o meu material é representado por essa reta descendente, com essa inclinação, tá? A partir desse K1, ele vai ter um outro comportamento e vai ser representado por uma outra equação. Então, isso aqui pode acontecer? Pode, tá? Bom, mas aí, mais uma vez, mas não se assustem com isso, né? Porque essas equações, normalmente a gente observa que os técnicos, eles se assustam um pouco com essas equações, tá? Mas, mais uma vez, é só vocês entenderem que K1, K2, K3, K4, seja lá o que K aparecer, são constantes experimentais, onde vocês vão usar um programa, um Excel, um Solver, ou vão usar um MATLAB, ou qualquer programa, onde vocês vão entregar para o programa tensão de confinamento, tensão desviatória, deformação específica resiliente, e o programa vai calcular essa equação. Então, em tese, você vai testar vários modelos e você vai verificar qual é a equação que melhor se ajusta aos seus dados. Deixa eu mostrar aqui para vocês um exemplo. Isso aqui a gente faz sempre, embora, mais uma vez, a gente testa vários modelos, mas de largada a gente já testa o modelo composto, como a gente já testa aquele modelo, o modelo último que eu coloquei em função da tensão octaédrica, é um modelo universal, muito usado nos métodos americanos de dimensionamento. E a gente vem observando, isso a gente já fez vários trabalhos, tá? A gente já tem uma boa construção de banco de dados, e a gente sabe que esses modelos são muito bons para representar o nosso material. O que é um bom modelo? Tá? Normalmente, um bom modelo é aquele cujo meu R ao quadrado, coeficiente de correlação, é a partir de 0,9. Tá? Então, se eu conseguir, às vezes, a gente não consegue esse coeficiente de correlação. Então, quem é o melhor modelo? O melhor modelo é o menor coeficiente de correlação que a gente obtém. Deixa eu mostrar aqui, compartilhar com vocês essa informação.
Então, o que vocês estão vendo aqui? Ó? Eu tenho 11 amostras, amostra 1, 2, 3, até, né? E aqui eu tenho os modelos, modelo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui eu tenho as equações desses 6 modelos testados. O que vocês estão vendo aqui são os coeficientes de correlação obtidos, tá? Então, eu testei 6 modelos, ó. Quando eu vou para a amostra 1, observando aqui a minha primeira linha, o que eu observo? Eu observo que o modelo 4, que é o modelo composto, como eu comentei com vocês, foi o que obteve o melhor coeficiente de correlação. Então, para a amostra 1, eu vou usar esse modelo, tá, que me deu um coeficiente de correlação de 0,73, aproximadamente, tá? Então, é isso que a gente faz, mais uma vez, testo modelos, tá, e vocês vão escolher o melhor modelo em função do maior coeficiente de correlação obtido. Essa é a representação do modelo composto, como eu comentei com vocês. Esse modelo composto, ele é muito utilizado, que é o modelo 4, tá? Como vocês estão vendo aqui. Então, vocês estão vendo que é um modelo de superfície, não é um modelo linear, como eu tinha apresentado para vocês lá, em função da tensão de confinamento, em função da tensão de desvio. Então, vocês estão vendo que é um modelo de superfície, ó. Então, vocês estão vendo que o MR está aqui representado pelo Z, a tensão confinante pelo X e a tensão desviatória pelo Y, e eu gero um modelo de superfície, tá? Aqui, tá, o modelo já coloridinho, vocês estão vendo, né? Eu tenho um comportamento de material, essa superfície em verde representa, então, a superfície, o módulo de resiliência para aquele material. Aqui é um modelo de estabilização, tá? Esse verdinho é um solo natural. Quando eu apliquei, por exemplo, um cimento com 7 dias de cura, vocês vão ver que eu vou mudar a superfície do material, eu vou mudar o modelo, né? No momento que eu aplico cimento, eu aplico cal, como eu modifico as propriedades do material para melhorar, o que a gente entende? A gente entende que a equação do módulo vai mudar completamente. Então, o que esse gráfico quer mostrar é só isso, quer mostrar para vocês, primeiro, a cara desse modelo de superfície, que é um modelo bastante utilizado, que vocês vão usar bastante lá no Medina, vocês vão entrar lá, vocês vão ver que, quando a gente estiver na aula de dimensionamento, vocês vão entrar com K1, K2 e K3, aí precisa saber de onde é que saiu, K1, K2 e K3, saiu aqui desses ensaios de MR, e saiu porque foi escolhido esse modelo composto como o melhor modelo para representar aquele material, tá certo? Entenderam, gente, até aqui? Sim, senhora. Então, vamos para frente. Professora, só uma dúvida aqui. O Excel, ele faz descobre essa equação de correlação de superfície também no Excel? Eu nunca testei no Excel, mas meus alunos já testaram e conseguem fazer. Eles conseguem. Tem uma ferramentazinha no Excel, eu particularmente não sei usar o Excel com essa ferramenta, mas eu já tive alguns alunos que inclusive me ensinaram, deixaram e eu esqueci também como é que faz. Mas eles me disseram que conseguem fazer, não sei se é através da ferramenta do Solver, mas eles conseguem fazer. Normalmente a gente tem um programinha específico, que é o LabFit, tá? Que aí ele calcula essa modelagem 3D, né? O MATLAB faz também, né? Tem vários programas que vocês podem usar para fazer isso. Mas, enfim, o Excel, segundo os meus ex-alunos ali, me disseram, não, professor, eu consegui fazer no Excel. O que eu vou passar para vocês agora? Um exercício simples, né? Essa é uma propriedade nova, que aí eu queria deixar assim, não se assustem, né? Porque isso assusta muito a geração mais antiga, que está acostumada com o CBR, que é um número, que é 20, 30, 50, 10, e que te dá essa sensação de quão bom é esse teu material ou quão ruim é esse material. Então, para eu chegar para um engenheiro rodoviário, quando você fala, o CBR deu 2, ele já corre com medo, 2, o material não presta. Ele tem essa noção de número, e vocês vão ter aqui também, até porque a gente vai falar do método empírico também. Eu sempre digo que a gente continua usando o método empírico, por exemplo, como entrada de dados para o método de dimensionamento mecanístico empírico. Então, vocês também vão usar, tá? Mas aí é mais fácil para o engenheiro rodoviário entender um número do que entender uma equação. Então, às vezes, quando a gente mostra essa equação, fica até com medo, porque ele, sei lá, às vezes a gente, né, esse pessoal está complicando muito, a turma da universidade, da academia, gosta de complicar. Mas não é isso, né? Vocês perceberam aí como é diferente tratar um material
à luz do ensaio de módulo de resiliência e como é diferente tratar o material, por exemplo, com o ensaio CBR, que, mais uma vez, eu tenho todo respeito pelo CBR, acho que ele também é uma propriedade que pode nos ajudar em algumas coisas, tá? Mas ele tem limitações, né? Mais uma vez, o Heber comentou isso na aula passada, existem as limitações aí referentes ao carregamento, né? Eu vou pegar o meu corpo de prova e vou deixar ele 4 dias dentro d'água, que é o que o ensaio CBR faz. A gente não tem congelamento, né? Esses 4 dias é oriundo da explicação, é do congelamento que as camadas sofrem, a gente não tem isso no Brasil, principalmente nas regiões, né, mais quentes, como a nossa região Nordeste. E, mais uma vez, a gente tenta, é o que o mundo está fazendo, tá? É o que o mundo inteiro está fazendo e analisando essas propriedades, né, de rigidez para poder representar melhor os materiais. É o que a gente está tentando fazer com vocês, essa transição, e não se assustem, vocês acabaram de perceber os modelos, tá? Eu vou voltar para a minha mola, eu sempre gosto de falar da mola, que é um modelo muito simples de qualquer estudante de ensino médio entender. Quando eu relaciono força e deslocamento através de um K, tá certo? Eu estou representando o comportamento daquele material. Quando eu tenho essa equação, mesmo essa equação, né, você vê, assusta, tensão sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma D, tensão octaédrica. Gente, é só uma equação onde K1, K2, K3 ou K4 que apareça foram obtidos experimentalmente, e a gente usou um programa por trás para calcular, certo? Então, é só isso, é uma equação que vai representar uma equação de rigidez. Quer falar, Heber? Outra vantagem também, Sueli, é que a gente consegue, né, fazer a determinação do modo de resiliência em misturas asfálticas, né? Sim. Você não consegue fazer, por exemplo, CBR em mistura asfáltica, né? E aí o Ângelo perguntou na questão de dimensionamento, o revestimento. O revestimento lá no CBR é uma tabela. Você vai entrar na tabela, olhar para o número N, a espessura que vai variar ali de alguma coisa em concretos asfálticos entre 5 e 12,5 centímetros de espessura, né? No caso, quando você trabalha o método empírico mecanístico para dimensionamento, essa espessura de revestimento, ela também vai ser dada em função do modo de resiliência. Claro que o ensaio não é o mesmo, é um outro ensaio, né, que vai comentar mais à frente, né, mas você também consegue obter uma característica mecânica de misturas asfálticas através do modo de resiliência. Aí você tem toda uma dinâmica, né, uma otimização na questão do dimensionamento. Você não olha mais para uma tabela, mas vai pegar, definir, na verdade, a espessura das misturas em função do revestimento, em função das propriedades das misturas. Então, uma outra vantagem que se tem, por exemplo, o modo de resiliência em comparação ao próprio CBR. É isso, enfim, então não se assustem. Mais uma vez, é simples de fazer. Quem vai fazer isso é um Excel, claro, é muito simples. Então, não se assustem com as equações. Pode falar, Ângelo. Professora, com licença, eu não sei se estou pensando muito em misturas asfálticas, né? Mas eu estava pensando que como o material seria viscoelástico, né? A gente também precisaria tomar em conta a temperatura e a frequência. Só que no modo de resiliência, aí a senhora não falou nenhum momento de temperatura, e a frequência é 1 Hz, né? Que é constante. Esse protocolo é para solos, tá? O de misturas asfálticas é um outro protocolo. Inclusive, o cilindro, né, ele é diferente, a compressão é feita diametralmente, então ele vai mudar o protocolo. A gente está falando de solos ainda, tá certo? Mas a gente vai ver mais adiante como é o ensaio de módulo de resiliência em misturas asfálticas, e claro, vai depender da temperatura e tudo mais, certo? É um outro protocolo. Então, vamos pensar isso só para vamos ver aqui. Então, pronto. Aí aqui tem um exercíciozinho para vocês, ó, que está resolvido. Tá? Então, vocês estão vendo aqui que foi dada as informações do corpo de prova, diâmetro, altura, massa úmida, umidade, massa específica aparente seca máxima, energia de compactação foi anormal, frequência de 1 Hz. Aí vocês estão vendo aqui as tensões sigma, os 18 ciclos, né? Para cada ciclo, vocês estão vendo as tensões de confinamento, as tensões desviatórias e os deslocamentos sofridos pelos corpos de prova. Então, esses são os dados que saem do laboratório. Quando esses dados saem do laboratório, o que a gente vai fazer? Se a gente for fazer manualmente,
e eu sempre peço para que, pelo menos uma vez, os alunos calculem manualmente, tracem as equações pelo menos uma vez na vida, né? Depois você chama os programas para te ajudar para o resto da vida, mas faça uma vezinha só para você sentir, ou na munheca, para sentir como é que se faz. Então, ó, aqui o que está acontecendo, ó, a gente está calculando, né, a gente vai calcular, eu tenho sigma 3, sigma D, e tem os deslocamentos medidos pelos LVDTs. O que eu vou calcular? Eu vou calcular a coluna 1, 2, 3, 4, 5, a coluna 5 e a coluna 6, tá certo? A deformação específica resiliente vai ser o deslocamento, que é a coluna 3, dividido pela altura do corpo de prova. Então, se eu pegar esse primeiro dado, ó, o deslocamento foi 0,0118 milímetros, para eu achar a deformação, eu vou dividir 0,0118 por 200 milímetros, que é a altura do corpo de prova. Acho a minha deformação específica resiliente, que é esse 0,0009, tá certo? Quem é o MR? É o sigma D, dividido pela deformação específica resiliente. Então, quem é o meu sigma D? 0,041, eu vou dividir por esse 0,0009 e vou obter um módulo de 454. Então, fiz isso aqui para o ciclo 2. E vou fazendo isso para todos os demais ciclos. Aqui, se vocês observarem, eu tirei uma média, tá? Peguei todos os pares de tensão e retirei uma média. Vocês vão até ver que a média começou a ser utilizada, tá? Vocês vão ver, inclusive, na instrução de serviço, no finalzinho da aula de estudos geotécnicos, vocês vão ver que a turma agora começou a usar a média também dos módulos de resiliência. Então, eu poderia, já para tentar, na verdade, a gente vem fazendo isso para tentar começar a se acostumar com o número, né, para representar materiais. Então, mais uma vez, vocês vão ver que o módulo vai variar, eu só tirei uma média aqui e vi que esse material tem um módulo aí de 368 megapascal, módulo médio, tá? Então, significa que ele vai ser representado por esse número. Aqui, o que eu fiz? Peguei os dados do módulo de resiliência pela tensão de confinamento e testei o primeiro modelo em função da tensão de confinamento. Então, eu tenho o K1 aqui de 124,31 e tenho o K2 de menos 0,3601. Muito fácil, peguei um Excel, peguei a coluna X com a coluna Y, mandei traçar o gráfico, tracei o gráfico bilog, mandei aqui, inseri uma equação de correlação, acabou, né? Encontrei aqui um R ao quadrado de 0,26. Não ficou muito legal. A gente testou aqui da tensão desviatória, né? Peguei o MR, relacionei com a tensão desvio e já obtive aqui um valor de 0,73, que já melhorou. Então, se eu comparar o modelo 1 e 2, eu posso dizer que esse modelo 2, tá? É um modelo melhor quando comparado ao modelo 1. Mas, mais uma vez, eu posso testar vários modelos. Aqui tem um exercício, que foi uma equação, desculpa, Professor, só uma coisa. Durante a teoria, o gráfico, eles eram crescentes. Agora, eles são decrescentes. Lá era brita. Aqui é areia, não é isso que a senhora está testando? Enfim, argila amarela. Pronto. Então, tem uma relação aí? A argila seria sempre decrescente? O módulo Não, isso varia, tá? Mais uma vez. Pode ter argila crescente, pode ter argila... Pode. Então, mais uma vez, não se prenda... as equações, mais uma vez, elas simplesmente essas equações vão representar a identidade dos materiais, e aí elas vão variando, tá certo? Eu posso ter um coeficiente angular... Esse comportamento aí... eu posso ter, mais uma vez, não se prenda... Esse comportamento aí não foi por conta do material. Não, mais uma vez, isso é a identidade do material, então não tem um padrão, eu tenho um coeficiente, eu tenho um K1 crescente, eu tenho um K1 menor, não, tá? Normalmente você tem uma identidade para cada material. Aqui tem uma equação, estou falando em equação, fico só a equação. Aqui tem uma questão do ENAD 2011, tá? Que aí eu vou pedir para vocês fazerem em casa, relacionados aí ao módulo de resiliência, uma questão considerada muito difícil no ENAD, mas vocês vão ver que ela é fácil, relativamente fácil, né? Quando você entende o conceito do MR. Vou deixar para vocês aí, tá? Aí vamos falar de deformação permanente agora, tá certo? Essa parte é nova, eu e o Web, a gente resolveu introduzir, já para que vocês entendam, consigam fazer bem essa transição.
que vocês vão ver no método Medina? Vocês vão dar a entrada de dados do módulo de resiliência, tá? Vão falar da deformação permanente, vão entregar a equação da deformação permanente do material. Para quê? Para que o programa rode e ele encontre se aquela deformação, a deformação obtida para aqueles dados de entrada são inferiores aí a esse 12,5 milímetros, que é o padrão do Medina, tá? Pode ser que no futuro até mude, mas hoje eu diria que para o pavimento estar bem dimensionado, a gente tem que chegar aí numa deformação permanente inferior a 12,5 milímetros, ou seja, né, isso é a condição de contorno do programa. Então, agora a gente vai entrar numa fase que é a fase do tráfego atuando no teu pavimento, né? O módulo de resiliência representou o material, eu diria, antes da construção. A deformação permanente agora vai representar o comportamento do material em serviço. Então, o que acontece? Como a gente já comentou, as deformações do pavimento, elas são compostas por duas parcelas, as deformações elásticas, tá? Ou resiliente, ou as deformações plásticas ou permanente. Então, eu tenho uma fase, né, que o material comporta-se, que ele se deforma, né, ao longo da vida útil do pavimento, o que vai acontecendo, né? O tráfego vai passando, o tempo vai passando, e aqueles materiais chegam um momento que eles atingem deformações críticas, tá? E a gente tem que estar acompanhando se essas deformações, elas são ainda aceitas ou não. Então, a deformação permanente, tá? Entende-se por DP, ou deformação permanente, os afundamentos verticais permanentes no revestimento e em camadas subjacentes causadas pelo carregamento aplicado na superfície do pavimento. A deformação permanente, ela surge tanto no revestimento quanto nas camadas granulares. Mas a gente vai ver que a contribuição, eu diria que a contribuição das camadas permanentes para o aparecimento da deformação permanente é muito maior do que o revestimento asfáltico. Vocês estão vendo aqui, já mostrei essa figurinha, né? Vocês estão vendo aqui a figurinha da esquerda, que está circulado aqui, o caminhãozinho, a deformação está acontecendo só no revestimento asfáltico, deformação permanente, tá? Já nessa figurinha aqui, da esquerda, da direita, vocês estão observando que essa deformação acontece tanto no revestimento quanto nas camadas granulares. Então, no geral, né, tem aqui uma fonte do Juan, 1993, ele mostra que, em tese, né, que a contribuição da deformação permanente, vocês estão vendo que a camada de base de brita graduada, subbase e subleito contribui com 68% do aparecimento das deformações permanentes. 32% é devido ao revestimento, né, asfáltico. Então, isso é só para mostrar para vocês que a deformação permanente é muito e muito importante de ser estudada, né, em camadas granulares, porque, mais uma vez, a contribuição ela é bastante significativa. Então, a gente precisa entender qual a deformação permanente do subleito, qual a contribuição que a gente tem para cada uma dessas camadas, né, deformação permanente que ocorre no subleito, após um determinado número de ciclos, deformação que acontece no reforço, na camada de base e de subbase. Então, aqui vem mostrando também, né, eu vou mostrando a figurinha, o pneu, revestimento, base e subbase, e a gente vem mostrando, né, uma equaçãozinha que vai mostrar, né, que o afundamento de trilha de roda é o somatório de todas as deformações que vão acontecendo no meu pavimento, tá certo? Então, eu consigo prever o ATR, né, consegue-se prever, tá errado aqui também, consegue-se prever o APR, que deve ocorrer durante o período de projeto, através do somatório das deformações em cada camada ou subcamada, né? Então, as deformações plásticas específicas, produzidas pela carga I na subcamada J, podem ser previstas também por modelos que sintetizam os resultados dos ensaios de carga repetida. Aí vocês vão ver que está existindo outro protocolo, tá? O protocolo está aqui, acho que eu coloquei, tá? A norma que vai informar como o ensaio de deformação permanente deve ser executada é a DENIT 178/2018, também uma norma relativamente nova e está sendo bastante estudada. A gente tem ainda poucos trabalhos com deformação permanente em solos no Brasil,
É tanto que vocês vão se deparar aí com o Medina, acho que só tem 9 modelos de deformação permanente, tá? Então, a gente precisa incrementar essa base de dados. Então, a gente já vem desenvolvendo vários trabalhos com deformação permanente. Eu tive um aluno que defendeu agora em janeiro a tese dele de doutorado, foi só em deformação permanente. A gente já tem, enfim, várias considerações, inclusive, de sugestões de mudança dessa norma. Mas, enfim, o que eu vou mostrar para vocês é a receita de bolo, não vou entrar nas discussões das limitações, mas existe um protocolo. O protocolo é esse a ser seguido, eu aplico 50 ciclos, eu vou moldar um corpo de prova, igualzinho como eu fiz no MR, eu vou usar o mesmo equipamento triaxial, tá? Então, eu vou moldar numa determinada energia, para começar o ensaio, eu aplico 50 ciclos de carga, para garantir esse contato pistão e cabeçote, e aí tem os pares de tensão, tá, do procedimento inicial, então, eu aplico o sigma 3 de 30 kPa, e o sigma D de 30 kPa. Depois que eu passei dessa fase, vocês vão ver que o protocolo vai também variar, vai informar a variação do sigma 3 e do sigma D. Então, vocês estão vendo aqui, primeiro ponto do ensaio, eu aplico 40 kPa de sigma 3 e aplico 40 kPa de sigma D. Só que eu aplico isso 150 mil vezes, entendeu? Terminei, então é um ensaio bastante demorado, vocês, se observarem no ensaio propriamente dito, a gente aplica 18 repetições de carga, né? Aqui eu vou aplicar 150 mil ciclos de carga. A frequência do ensaio, se vocês forem observar, a norma ela pode variar entre 1 Hz a 5 Hz, né? E aí eu posso tentar acelerar esse ensaio se eu mudar a frequência. E aí, gente, é um ensaio que, se eu for seguindo o protocolo do DENIT, uma frequência de 1 Hz, que é o padrão da nossa máquina lá, a gente demora uns 17 dias para sair com o resultado. Mais ou menos isso, né? A gente está tentando mudar esse protocolo, mas não vou entrar nesse questionamento, senão a gente passa, já seria outra aula. Mas, enfim, né, o que vocês têm essa regra aí, essa norma, que é padronizada pelo DENIT, talvez no futuro vá mudar aí algumas coisas. Mas é um ensaio bem demorado, por conta dessa aplicação, né, grande aqui de ciclos de carga. Eu vou mudar aqui. Aí, de novo, tem as equações. De novo, como é que eu vou representar a deformação permanente? A deformação permanente, eu já tenho vários modelos foram estudados aí ao longo dos anos. No Brasil, que vocês vão ver lá no método Medina, é o modelo do Guimarães, 2009, representado por essa equação aqui, Psi1 vezes sigma 3 elevado a Psi2, sigma T elevado a Psi3, aqui entrou o número N, que é o número de aplicações de carga, tá certo? Elevado a Psi4. Psi1, Psi2, Psi3 e Psi4 nada mais são do que constantes também determinadas em laboratório. De fato, vocês vão usar essa equação, tá? Então, o que vai acontecer? Vocês vão lá para o método Medina, vocês vão usar essa equação, que é a equação do Guimarães, e vão fornecer essas 4 constantes, Psi1, Psi2, Psi3 e Psi4. O que a gente quer informar para vocês? Que por trás dessa equação existe esse ensaio de deformação permanente que foi realizado conforme esse protocolo aí do DENIT. Aqui, eu tentei mostrar para vocês aqui o resultado desses ensaios, dessas curvas, tá? Teria aqui o resultado de um aluno meu. Então, vocês estão vendo, por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho deformação permanente no eixo das ordenadas e no eixo das abscissas eu tenho um número de ciclos. Vocês viram aqui que o protocolo do DENIT manda aí até 150 mil ciclos. Nesse caso específico, a gente estava fazendo um ensaio, o protocolo nem sequer existia, a gente foi até 160 mil ciclos. Aí, o que vocês estão vendo? A curvinha em azul, lá de baixo, é uma curvinha onde o sigma D é 40 kPa, tá certo? E o sigma 3 é 40 kPa, eu acredito, tá? Não está mostrando aqui, mas é isso. A gente manteve esse primeiro ciclo, 40 e 40, certo? Aí vocês estão vendo aqui em azulzinho, já né, peguei o corpinho de prova, subi a tensão de confinamento para 80, a tensão desviatória para 80 kPa e mantive a tensão de confinamento de 40. Então, obtive, o material tem uma outra resposta. Quando eu subo a tensão desviatória e mantenho a tensão
de confinamento, aliás, a tensão de confinamento está sempre constante. Eu mudei a tensão desviatória, o material vai ter um outro comportamento. Então, com base nesses dados de ensaios, por exemplo, a gente já tem aqui uma equação determinada, que é aquela equação de Guimarães, com os coeficientes Psi1, Psi2, Psi3 e Psi4, e o coeficiente de correlação aqui obtido de 0,95, que representa um bom modelo. O que a gente observa, tá? Então, a gente observa, que é o que vocês estão vendo aqui, esse material, tá? Para um carregamento aqui, para um sigma D de 140 kPa, e um sigma 3 de 40 kPa, o que a gente observou? A gente observou uma deformação aqui em torno de 7,3 milímetros, tá? O padrão, como eu comentei com vocês, é de 12,5 milímetros. Então, eu diria para vocês, né, que dentro, mais uma vez, para esse material específico, para esses pares de tensão, a gente obteve resultados inferiores a esse limite do 12,5. Claro que esse 12,5 é para todas as camadas, né? Aqui é simplesmente para um material que a gente estava tentando testar. Então, mas na verdade, mais uma vez, a gente vai pendurar o protocolo para vocês, eu quero que vocês entendam conceitualmente o que é um ensaio, né? O ensaio vai simplesmente pegar o material, vai variar níveis de tensões e, né, eu vou aplicar tensões de confinamento e tensões desviatórias bem elevadas, porque eu vou aplicar um ciclo aí de 150 mil cargas, 150 mil ciclos, né? Então, eu vou estressar extremamente o meu material. O que esse ensaio tenta representar? Ele tenta representar o material em serviço. Esses 150 mil ciclos nada mais é do que a passagem desse número N que o Heber estava explicando para vocês. Então, eu passo, é como se eu tivesse aquele material para um determinado par de tensão, eu passei um N de 150 mil vezes. Para outro par de tensão, mais 150 mil vezes. Vocês vão ver que tem certos materiais, principalmente os estabilizados, que as deformações são mínimas, tá? Eu tenho esse limite de 12,5 para vocês, né, terem um número já para pensar, mas eu tenho materiais que eu morro de aplicar a carga e ele vai dar 0,01, 0,001 milímetros, 0,02 milímetros, isso é muito comum para materiais estabilizados. Com licença, professora, você pode voltar naquele slide lá, por favor? Esse? Isso. Cada uma dessas curvas, elas são obtidas só com um corpo de prova? Isso. Você tem algumas opções, você tem o protocolo, a gente às vezes faz isso, né? Você pega um corpo de prova, você pegou o mesmo corpo de prova, aí eu submeti a um determinado par de tensão e a um N de 150 mil ciclos. Quando o ensaio acabou, eu vou lá, subo o par de tensão, né? De novo, aumento, e submeto aquele mesmo corpo de prova a 150 mil ciclos, tá certo? E aí você vai ver que tem gente que muda os corpos de prova para tentar ver o que isso pode alterar, tá certo? Mas normalmente é isso, você molda o mesmo corpo de prova, aplica o número N de 150 mil ciclos, finaliza o ensaio, aí volta, recarrega e mais 150 mil ciclos, tá certo? Entendi. Ok? Aí, enfim, à medida que você vai, nesse caso, vocês estão vendo que eu tenho aqui 4 pares de tensões diferentes, né? O protocolo manda aqui 9 pares de tensão, então eu teria que ter 9 curvas diferentes, tá? Para cada só, tá? Então, no fundo, né, o que eu gostaria de passar para vocês, a ideia é o protocolo do ensaio, como ele é realizado, acho que vocês já entenderam, carregamento dinâmico, e vocês entenderem que a partir dessas equações de deformação permanente, que a gente vai validar o nosso dimensionamento. Então, a gente vai ter um limite, que vai ter que ser admitido, né, que é esse 12,5 milímetros, e a gente vai ter que fazer várias tentativas, vocês vão ver isso lá na frente, né, o método mecanístico empírico, a gente vai partir de uma estrutura pré-calculada e a gente vai rodar um programa, tá, para aquelas espessuras que você determinou, se aquelas espessuras vão ser capazes de atender a esses critérios estabelecidos, tanto de deformação permanente quanto de fadiga, de área trincada, né? Vocês vão ver que
a deformação por fadiga, ela vai estar correspondente a um percentual de área trincada. Mas, mais uma vez, eu estou tentando adiantar, tá, coisas que vão acontecer lá na frente. Então, o que eu quero é que quando vocês pegarem o do Medina, tá, vocês vão ver que por trás tem esses parâmetros de rigidez, então você vai ter que informar o módulo de resiliência do material e você vai ter que informar a deformação permanente, tá? Oriundos, né, e essas propriedades de rigidez foram obtidas através desses protocolos. Aí, o que a gente vai deixar para vocês? Tá? A gente precisa combinar algumas coisas, né, que é o nosso combinado, para fixação. Nós combinamos ontem à noite, eu, Web e os meninos, vocês não sabem como a gente, antes da aula acontecer, quais são os bastidores, né, dessa aula. Então, os meninos prepararam, tá, os nossos assistentes de ensino prepararam um exercício muito legal para vocês, a gente vai pendurar hoje. Esse exercício do MR vocês vão entregar de hoje a 15 dias, é um exercício em dupla, não é isso? Pode ser em dupla, pode ser individual, isso vai depender de vocês, às vezes vocês estão, né, nesse isolamento, preferem fazer sozinhos. E aí, o que vai acontecer? Simplesmente a gente vai colocar uma planilha desses dados de MR, e vocês vão calcular, vão processar, vão determinar qual o melhor modelo, e vão fazer um relatóriozinho, com introdução, com revisãozinha bibliográfica, como se fosse um relatório de ensaio, tá certo? Como se vocês estivessem no laboratório fazer esse ensaio. Vocês vão ver que o relatório vai estar personalizado, vocês vão entrar aí com o número de matrícula, né, os meninos bolaram aí para cada um ter um relatório diferente, ter um dado diferente a ser calculado. Aí eu acho que é isso, a gente vai colocar um Kahoot, né, também hoje, a gente vai colocar um Kahoot aí na sexta-feira para vocês, que é um Kahoot aí de revisão total, e a gente vai deixar por 24 horas, é isso? 2 dias, agora eu já esqueci aqui o tempo. 24 horas, né? É isso, exato. A gente joga aí na sexta-feira, né, e vocês vão ter o final de semana aí para se divertir. Esse exercício do Kahoot, ele é opcional, mais uma vez. Quem ganhar o Kahoot, a gente combinou aqui que o primeiro lugar ganha 1 ponto, o segundo ganha 0,6 e o terceiro ganha 0,4 de ponto adicional na primeira prova. Esse relatório do MR já é os trabalhinhos que a gente combinou com vocês, os trabalhos extras que vão ser feitos e no final poderão resultar em até 1 ponto na média, tá certo? Acho que o Weber vai dar maiores detalhes também, a partir de agora o Weber vai falar um pouquinho sobre a questão do dimensionamento, e aí ele fica com vocês, mas eu estou por aqui. Dá um intervalozinho. Obrigado, Cília. Só, se a gente tiver só a apresentação, por gentileza, colocar aqui. Vou ter que mostrar o Medina também. Professora, só um segundo, que eu fiquei um pouco confuso com relação ao Kahoot. Você vai abrir ele na sexta ou é para entregar até sexta? Não, a gente vai abrir na sexta e vocês entregam no sábado, por 24 horas, né? Entendi, obrigada. A gente vai explicar isso mais detalhadamente pelo cigarro, tá, pessoal? Prazo, etc. Bom, então, assim, a ideia é que a gente deu fechamento aqui com relação ao módulo de resiliência e da formação permanente, mostrando como é que esses parâmetros são utilizados em termos de projetos de pavimento, né? Então, se ele falou aí das diversas características, das formas de obtenção, etc., só que na prática, né? Como é que a gente tem uma análise, uma visualização, um entendimento com relação ao projeto de pavimentação. Então, vou apresentar aqui, começar a discutir com vocês, é coisa rápida, né? Mas até porque a gente vai ter a oportunidade lá na frente, quando trabalhar o dimensionamento do pavimento propriamente dito, detalhar um pouco melhor essas questões, mas o que vai acontecer é o seguinte, a gente tem 3 parâmetros ou 3 indicadores que são importantes na análise do comportamento estrutural de um pavimento, né? Então, na hora que um veículo passa ali no topo desse pavimento, eu tenho, então, a carga de roda atuando no topo do revestimento, e aí o que vai acontecer é uma deflexão na superfície, essa deflexão, ela é elástica, né, ou seja, então o revestimento ele entra num processo de deformação elástica, e depois que cessa essa carga aplicada, a tendência é que esse revestimento volte à sua posição original. Essa deflexão ela vai ser dada numa medição feita por algum equipamento não destrutivo, né, de ensaio não destrutivo, uma viga Benck, uma
um FWD, no caso de aeroportos, trabalha muito com HWD, a gente vai ter a oportunidade de detalhar isso mais à frente. Mas você tem, então, essa deflexão que acontece no topo de maneira elástica, vai ser dada ali em centésimo de milímetro, então, quando vocês pegarem um relatório, vai estar lá, ó, a deflexão no topo ali do revestimento é de 60, é de 40, é de 80, então 80 vezes 10 a menos 2 milímetros de deformação. O que acontece é que, ao longo do tempo, essa deflexão ela vai acontecendo de maneira elástica, mas o acúmulo dessas deflexões de maneira elástica vão se tornar, em determinado momento, numa deformação plástica, ou seja, permanente, e aí começam a surgir os afundamentos, né? Isso é muito comum nas trilhas de roda, então vão surgir os afundamentos de trilha de roda, e o que se faz, então, através dessas análises mecanísticas, é prever que deformação permanente é essa, a que afundamento isso vai acontecer, né? Então, é mais ou menos isso que o Medina tenta mostrar para a gente através das suas análises mecanísticas. Outro parâmetro, né, um outro padrão, digamos assim, indicador que vai ter importância nessa análise estrutural dos pavimentos, é a deformação de tração na fibra inferior do revestimento. Então, à medida que acontece um esforço no topo, há uma tendência de acontecer deformação de tração no fundo desse revestimento, e o problema é que, à medida que essa tração vai acontecendo no fundo do revestimento, vão surgindo trincas, microtrincas, e aí elas vão tendo um processo de reflexão para o topo do revestimento. Então, essas trincas, elas acontecem de baixo para cima, à medida que maiores esforços vão acontecendo no revestimento, e deformações, por consequência, também vão acontecendo na fibra inferior desse revestimento. Então, imaginem que, quanto mais delgado for esse meu revestimento, maior a tendência essas trincas acontecerem, né, por reflexão, por conta de maiores deformações na fibra inferior desse revestimento. Quanto maior, né, quanto mais espesso for esse meu revestimento, as trincas podem surgir ali de um esforço no fundo do revestimento, mas a tendência é que essas trincas não surjam, né, por reflexão no topo. Então, uma coisa é eu ter um concreto asfáltico de espessura ali no revestimento de 5, outra coisa é eu ter uma capa ou um revestimento como um todo, contando capa e baile, de 10 centímetros de espessura, ou mesmo 15 centímetros de espessura. A gente vai já simular aqui no Medina rapidamente, vocês vão ver essa diferença no que vai dar em termos de resposta, tanto para o afundamento permanente, o afundamento de roda, como para o percentual de área trincada nesse revestimento, né, indicando aí as trincas de fadiga. E um terceiro indicador, um terceiro parâmetro, é aquilo que acontece lá no topo do subleito, no topo da fundação do pavimento, em termos de tensões e deformações verticais no subleito. Então, isso também vai acontecer a partir de atuações de carga no topo, né, e aí geram, então, um esforço que vai sendo colocado na espessura do pavimento como um todo, desde o revestimento até o fundo da última camada, no caso aqui uma base, ou pode ter subbase, ou mesmo com um reforço de subleito, e aí pode acontecer, né, a depender dos materiais, das espessuras, as caracterizações apresentadas, tensões e deformações aqui no topo do subleito que podem levar a afundamentos e deformações e recalques aqui no nosso pavimento, e isso gera, então, problemas também de afundamento, né, sejam eles permanentes, aliás, sejam eles localizados, sejam eles de trilha de roda. Então, é isso que acontece no pavimento, na estrutura, a partir da ação da carga lá no topo desse pavimento, e são esses três indicadores que vão nos interessar para análise mecanística dentro de um projeto, né, empírico-mecanista, mecanicista, de pavimentos rodoviários. Também essa análise começa a surgir ali para os pavimentos aeroportuários também. Então, uma forma da gente ter um pavimento que tenha a durabilidade prevista em termos de vida útil é combater, né, esses esforços aí, ou controlar mesmo esses indicadores apresentados de deflexão no topo, tração de fibra inferior de revestimento e deformação de topo de subleito, né, deformação vertical de topo de subleito. E com isso a gente tem um processo ou um procedimento racional nos projetos de pavimento, onde a gente analisa a questão do tráfego, as questões ambientais, né, as questões de resistência, caracterizações dos materiais, plasticidade, entre aqueles outros que comentamos também na aula passada, né, os limites, as questões de granulometria, etc. E aí, a partir dessa caracterização, o que a gente vai ter é uma indicação das espessuras de cada uma das camadas com os respectivos materiais. Aí você tem uma primeira aproximação do que seria a sua estrutura,
mais uma vez, em termos de materiais selecionados, caracterizados, e de espessuras aí sendo colocadas. Então, com isso a gente faz o cálculo das tensões e deformações, analisa fadiga, né, fratura, colapso, deformações dessas camadas, e aí dentro de um programa computacional, no caso aqui vai ser o Medina, que vai nos auxiliar isso, mas existem outros programas computacionais do mercado que também podem fazer esse auxílio no cálculo das tensões e deformações. Eu digo que o meu projeto é o não aceitável. Esse inaceitável são aquelas espessuras materiais que vão ser executados. Não sendo aceitável, eu retorno para poder ajustar ou o material, ou ajustar a espessura, né, para poder ter um trabalho aí sendo feito de maneira interativa. Dentro do Medina, né, desse software, aí, o método de dimensionamento nacional de pavimentos, proposto pelo DENIT, depois de estudos feitos ali em parceria com o pessoal da COP, no Rio de Janeiro, já ter a oportunidade de detalhar melhor isso mais à frente, mas o Medina traz essa tela aqui inicial para a gente, não sei se vocês conseguiram baixar aí, mas ele é um software free, tá lá, a versão aqui eu trago para você de dezembro de 2020, a 1.1.5.0, e o que ele mostra para a gente é essa cara inicial, não vou detalhar, a gente vai mais à frente detalhar melhor, mas aqui, nessa... Professor? Oi? Só fazer uma pergunta bem rápida para o senhor. Relacionado às aulas, elas vão ficar sendo colocadas lá no canal no YouTube, né? As gravadas, né? Isso, exato, as gravadas. É porque eu estava dando uma olhada ontem e só tem a primeira aula 0, a aula 1 ainda não foi colocada. Aí tem uma data, assim, que a gente fica sabendo, a data, a partir da data tal já vai estar lá. Os meninos devem estar editando, né? Porque tem uma pausa ali, o intervalo, às vezes tem algumas questões que eles podem editar ali do início, tal, né? De alguma conversa, aí eles devem estar no processo de edição, eles podem dizer melhor para poder disponibilizar lá no YouTube. Tendência grave na quarta, né? E aí faço uma edição, talvez até o final da semana, para disponibilizar logo na sequência. Porque assim, já teve a aula de hoje e a passada ainda não estava, aí eu fiquei meio receoso se ia ter ou não. Não, mas eles vão colocar em breve. Tá bom, tá ok, obrigado. Nada. Então, aqui nessa parte do software, né, na tela aqui, você tem os materiais, ó. Então, aqui está indicando que é um pavimento que tem um concreto asfáltico, com 10 centímetros de espessura, uma base de material granular de brita graduada de 20 centímetros de espessura, um solo fino, siltoso, argiloso, de 20 centímetros de espessura, sobre um subleito que não tem espessura definida, né? A espessura aqui é 0, até porque já consideramos que ele é um semi-espaço infinito, então não há indicação de espessura para ele, o software entende que ele é um semi-espaço infinito. O que nos remete agora a considerar é que cada um desses materiais, vocês vão ver lá quando vocês clicam, nessa descrição dos materiais, ele vai trazer um módulo de resiliência especificado, além da espessura, né, e um coeficiente de Poisson também já especificado dentro dos materiais que foram estudados para a definição do Medina. Então, aqui a gente tem nos revestimentos tratamento superficial, concreto asfáltico borracha, concreto asfáltico modificado, e cada um desses materiais, olha, eles têm um modelo, né, aquele modelo lá que a Sueli comentou agora há pouco, você tem lá os coeficientes, ó, K1, K2, aqui os materiais granulares também, K1, K2, K3, K4, né, dentro dos seus modelos de regressão, aqui também o subleito indicado. Então, na hora que vocês clicam na aba modelagem, vocês conseguem ver lá em cada um dos materiais, então posso ter, por exemplo, uma camada 4 aqui, como um reforço de um outro material, entre esses especificados aqui, brita graduada tratada com cimento, solo cimento, material granular, solo fino siltoso, ou algum material que vocês queiram inserir dentro do programa. O programa também permite você inserir materiais. De repente, vocês têm uma pesquisa feita lá no nosso laboratório que encontrou para um determinado material aqui do estado do Ceará, características de MR, de coeficiente de Poisson, e esses modelos aqui, vocês podem, então, embutir dentro do programa, né, esses modelos com seus respectivos coeficientes, além do valor lá especificado. Então, como é que o programa responde, né? Está aqui ele. Vamos pegar essa estrutura que está aqui definida, então você tem a possibilidade, vocês vão ver, de dimensionar e de analisar, né? A gente apertar F2, F3, a gente tem como fazer isso, ou dimensiona ou avalia a estrutura. Se eu quiser só avaliar essa estrutura,
que você, enquanto projetista, definiu que é 10 centímetros de revestimento, 20 de base, 20 de subbase, em cima de um subleito de solo siltoso, se eu apertar o F3, o que é que ele me indica? Ó, este pavimento aqui, para um período de projeto de 10 anos, aqui estão as características do tráfego do projeto, ele me dá uma área trincada estimada do pavimento no fim do período de 20,5% e um afundamento de roda de 4 milímetros. Se a gente considerar os parâmetros que estão definidos aí de percentual de área trincada de até 30% e afundamento de roda de 12,5 milímetros, como a Sueli bem mencionou um momento atrás, que esse pavimento ele passa, né, ele dura aquilo que deveria durar ao longo dos 10 anos. Então, ele vai apresentar lá no 10º ano, tem como ver esses resultados de maneira detalhada aqui, né, o percentual todo, né, que isso vai acontecer, mas olhando aqui para análise, eu tenho um pavimento que ele tem uma durabilidade adequada, com área trincada de 20,5% e um afundamento de roda de 4%. O que acontece se eu alterar, por exemplo, a espessura do revestimento? Colocar, vamos lá, 5 centímetros. Né, se eu colocar 5 centímetros aqui, alterando a espessura só do revestimento, e pedir para o software analisar, logicamente eu vou ter uma espessura de revestimento menor, um revestimento mais, a metade daquilo que era, né, de 10 centímetros passou para 5, e vejam que o percentual de área trincada aumentou para 51%, 51,4%, lá era 20,5%, né, e também aumentou o afundamento de roda, né, passou para 6,3 milímetros. Claro também que se eu colocar aqui 15 centímetros de espessura desse concreto asfáltico e pedir para o software analisar, vejam só, eu tenho agora, para 15 centímetros de espessura do revestimento, um percentual de área trincada de 9,6% e um afundamento de roda de 2,5 milímetros. Ou seja, aumentei a espessura do meu revestimento, existe uma tendência de melhorar as condições de deflexão de topo, as condições de esforço de tração de fundo de revestimento, né, dado ali na fibra inferior do revestimento, bem como também os esforços que estão lá no topo do subleito, ou seja, melhoram a condição da capacidade estrutural do meu pavimento. É claro que eu posso, né, vocês podem sair depois aí brincando, grosso modo, nessas espessuras, mudar os materiais, né, mudar os tipos também, inserir novos materiais e ver qual é a resposta desse pavimento. E o pavimento, vocês vão ver também que o software dimensiona, então, se eu apertar aqui F2, ele vai mostrar, para atingir lá os quase 30% de área trincada, para um afundamento de 4,8 milímetros, uma espessura de revestimento da ordem de 8,2 centímetros, estaria adequado aí, considerando esses dados inseridos do projeto. Ou seja, o programa ele vem, né, nos auxiliar nessas questões das definições relativas aos parâmetros mecanicistas que estão aí nessa transição, como já comentamos. Eu vou sair de uma análise e de um dimensionamento de um projeto completamente empírico, dado pelo CBR, né, que são características outras, para passar agora para uma análise que contempla o pavimento como um todo, né, que contempla os 3 principais indicadores ou parâmetros ou esforços que acontecem no pavimento. Enfim, o que acontece no topo, em termos de deflexão elástica, o que acontece no fundo do revestimento, em termos de tração de fibra inferior, e o que acontece no topo do subleito, em termos de esforços verticais ocorridos lá. Então, vejo que na hora que eu trabalho espessura, tipo de material, vocês podem ver depois, se mudar o material, se for um concreto asfáltico com borracha, vai ter uma outra resposta, tal, ou inserir novos materiais, vai ter oportunidade lá na frente, quando estiver trabalhando de dimensionamento, fazer uma análise comparativa de como é que é um pavimento dimensionado ou analisado do ponto de vista mecanicista e como é que ele é dimensionado, analisado do ponto de vista empírico com padrão CBR. Então, em resumo, essas questões relativas ao modo de resiliência à deformação permanente nos auxiliam, enquanto projetistas, a ter um pavimento com uma durabilidade daquilo que a gente espera que ele dure, 10 anos, para um determinado nível de tráfego. Né? Se o tráfego também se alterar, eu tenho condições outras de se trabalhar a estrutura, em termos de capacidade estrutural, e também de certo modo, aproveitar, né, os materiais que poderiam não ser utilizados lá no método empírico e sendo agora trabalhados no método mecanístico empírico, né, o empírico mecanicista, como alguns autores também chamam.
Então, é nesse sentido que a gente tem essa condição, né, para poder ser trabalhada e você ter um bom projeto, ou um projeto mais viável, econômico, otimizado, e com a durabilidade que a gente espera dentro dos projetos nossos de engenharia.